E boa noite, né? Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a amamentação e agora eu vou ser um pouquinho mais prática, mais objetiva nas informações que eu vou trazer para vocês, com coisas preciosas que vocês precisam saber para amamentar o bebê de vocês logo nas primeiras horas de vida. Gente, isso é muito importante. Por quê? Muitas mulheres encontram problemas com a amamentação logo nas primeiras horas de vida. Não é terrorismo que eu estou fazendo com vocês, não. Eu estou trazendo a realidade, porque eu vivo com essas mulheres todos os dias. E as mulheres encontram dificuldades com a amamentação lá no hospital, logo após o nascimento. E aí, na maioria das vezes, o hospital... Ei, Ana, na maioria das vezes, os profissionais... Eu não estou falando mal de profissional do hospital, não me entenda mal, mas eu sou enfermeira. Trabalhei na assistência durante muito tempo. O nosso tempo é corrido, tem um monte de coisa para ser feita numa rotina hospitalar. E eu não consigo parar para poder te explicar o que você precisa saber. Além de as atualizações desses profissionais acaba ficando defasada. E aí começa o grande problema. Por quê? Você está no hospital, acredita que está segura, está com dificuldade de colocar o seu bebê para mamar e vai pedir ajuda para o profissional que está lá. O profissional não está preparado para falar sobre amamentação, porque nem sempre o profissional que trabalha na maternidade, aí eu estou falando da equipe técnica, tá, gente? Porque a gente tem os enfermeiros, técnicos de enfermagem, quem vai estar lá prestando assistência para você direto é o técnico de enfermagem, ele não tem ali a preparação para poder te explicar, nem tempo e nem na profundidade do que você precisa saber. E aí o negócio fica difícil. E eu tenho outro paciente para socorrer, eu tenho outra mãe que acabou de nascer, eu tenho um banho para dar, eu tenho uma fralda para tocar, eu tenho que evoluir meu paciente lá no sistema, eu tenho que correr. E aí eu vou te falar uma coisa, você vai ali na farmácia, do outro lado da rua, que quase toda maternidade tem uma farmácia, você compra esse bico aqui de silicone, porque sua mama já feriu. Segunda mamada, já feriu. Você compra esse bico de silicone, coloca, que esse bico é para proteger. Aí você tá lá. Segunda, terceira mamada, já tá doendo, o trem já desandou. Aí você vira e fala assim, uai, gente, ela trabalha aqui no hospital, ela entende, ela tá me falando que é para eu ir lá comprar, você vai lá, isso aqui no rótulo do bico de silicone vai estar escrito assim, protetor de mamilo. Se é protetor de mamilo é para proteger de uma coisa que tá me machucando. O que tá machucando é meu bebê. Aí eu coloco isso aqui e acho que eu tô resolvendo o mundo. Ou pior, vai lá e não sabe fazer uma ordenha. Você também não sabe porque você não fez as aulas, não aprendeu no curso. Chega lá crua na maternidade. Aí a pessoa aperta seu peito e não vê leite. Ou você aperta porque você também não sabe, não vê. Aí fala assim, deixa eu te falar uma coisa, seu menino tá com fome. Tá dormindo demais porque tá com hipoglicemia porque você não tem leite. Ou tá chorando demais porque você não tem leite suficiente. Então aqui, 30 ml aqui de leite artificial, você dá para ele aqui na chuquinha, no copinho, do jeito que você quiser, que você vai ver que vai dormir. E dorme. E dormiu, Cecília, resolveu meus problemas. Gente, o efeito bola de neve começou, sua amamentação acabou de acabar. Não é de começar, não, porque daí para frente, dificilmente a gente consegue resgatar. E aí, se você lá na gestação passou a gravidez inteira assim, nossa, eu quero amamentar até 6 meses, até 8 meses, até 1 ano, até 2... Duvido que desse jeito que vai encaminhando, esse negócio vai romper muito tempo. Por quê? Daí pra frente, gente, se você não sabe ajudar o seu bebê a posicionar bem para mamar, se você não sabe se posicionar, se você não sabe preparar a sua mama, se você não sabe garantir para o seu bebê uma boa mamada, esse bebê começa a te machucar, você não tem noção de nada. Lá na sua casa, num pós-parto, cansada, com sono, com esse menino com fome, porque tá chorando, possivelmente tá com fome, talvez... porque não está fazendo boa mamada, não está extraindo muito leite, alguém está falando que você não tem leite, aí aquele boom de coisa. Acabou, gente. Tem volta mais não. Por isso que se informar na gestação é tão importante, porque na maternidade o trem começa a desandar. E é muito sério, é muito sério. Eu pego gestante, puérpera, ali no pós-parto imediato, com fissura mamária dentro da maternidade. Isso não devia existir. Sabe por quê? O básico
O básico, essa mãe precisa saber. E aí, tudo bem que ela não se preparou, mas o profissional que está lá acolhendo ela, o básico tem que saber te ensinar. O básico de preparar sua mama antes de colocar esse bebê para mamar, de ensinar a posicionar esse bebê. Gente, porque, vou te falar uma coisa, se ainda o profissional fala que o bebê tem que ficar barriga com barriga e boca de peixinho, corre. Porque a amamentação é muito mais do que isso. E se você acredita no conto do vigário, de que tá com barriga e tá procurando um boquinho para fora, e tá achando... E aí a mãe entra em contato comigo e fala assim, ô Cecília, mas o problema é que a pega tá perfeita. Eu não sei o que tem de errado. Eu acho que é meu leite mesmo que não sustenta. A pega tá boa, tá ótima a pega. Mas tá assim, com a boquinha. E o menino já não mama, o treino funciona. Então hoje, o que eu quero explicar para vocês, ao longo das aulas, nas nossas lives, eu tenho aprofundado várias questões com vocês, né? Sobre ordenha, sobre o puerpério, sobre várias coisas. Eu falei sobre alguns mitos. Hoje o que eu quero aprofundar com vocês é assim, Cecília, pelo menos na maternidade e nos primeiros dias de vida do bebê, que é ali na pojadura, eu vou explicar isso tudo para vocês, eu tô segura. Intercorrência pode acontecer? A gente pode, sabe por quê? A amamentação é uma tríade. É você que está aqui sendo envolvida nesse processo, a sua rede de apoio, que possivelmente você está preparando as pessoas que estão ao seu lado para te apoiar, mas tem uma terceira pessoa que ainda não chegou, que é o seu bebê. E o seu bebê, ele precisa aprender. E ele vai aprender depois que ele nascer, assim como você vai aprender na prática com esse bebê depois que ele estiver aqui. E existem algumas questões também do bebê que a gente vai ajudar ele. Às vezes o bebê está mais sonolento, né? Algumas coisas que eu vou explicar isso para vocês também. Tem uma outra coisa que a gente tem que avaliar no bebê, que é a boquinha dele. Por quê? A língua é o principal órgão aqui, o que a gente utiliza mesmo para o bebê fazer extração de leite, é o principal. E é muito comum os bebês nascerem com um freiozinho. Você já ouviu falar em língua presa? Freiozinho, aqui. E aí tem um outro freiozinho que é esse aqui de cima. Esse aqui de cima nem sempre impacta, mas em alguns casos ele impacta também, porque a gente precisa de todo esse mecanismo. Mas esse aqui de baixo é muito comum. E aí, esse teste da linguinha, ele é obrigatório, mas ele não é realizado. E, às vezes, existem maternidades que a mãe sai no sumário de alta com um teste ok, sem ter sido feito. Infelizmente. Posso falar que é um crime? Eu acredito que sim, porque eu vou testar uma coisa que eu não fiz, ou que tem alguma alteração e eu não colocar alteração, né? Isso impacta não só na amamentação, mas em toda a disfunção desse bebê. Existem adultos hoje. Gente, eu mentorei uma consultora e ela é fono, vou contar esse caso, e ela é fono. E ela foi avaliar um bebezinho, vou explicar, Ana, e ela foi avaliar um bebezinho e o bebezinho com alteração, e o bebezinho veio da maternidade com teste ok, e ela foi lá para fazer o teste da orelhinha, que ela é fono, foi fazer o teste da orelhinha, viu que aquela amamentação estava esquisita, na hora que o bebê mamou lá na cadeira dela, ela foi, avaliou a boquinha, e virou e falou assim, com o pai, né, com a mãe e com o pai, alguém na família tem? Porque em alguns casos é hereditário. E aí, a mãe falou, não tem. E o pai falando que não tinha. E ela foi, aí a mulher tá assim. E ela explicando do que pode acontecer ali ao decorrer do tempo, né? Porque você pode ter alteração na alimentação, pode ter alteração, distúrbio também na fala, respiratório, e também você pode ter alteração ali, porque a língua não movimenta, gente. Você não beija bem. E aí a mulher virou para ela na consulta, eu ri demais. Ela falou assim, eu acho que ele tem isso, porque ele não beija muito. No meio da consulta, diz ela que ficou no meio daquele negócio, que ela não entendia o que estava acontecendo. E o cara, eu não tenho isso na hora que ele levantou a língua, ela tem no Instagram dela tem, depois você segue, chama Mamãe TT. No Instagram dela tem a foto da língua dele. Ela não identificou ele não, então por isso que eu tô contando, eu também nem sei quem que é o cara. Aí a hora que ele levantou a língua dele não levantava. Só que ele aprendeu a vida inteira. Isso para ele, segundo ele não teve problema com a amamentação, com amamentar. Ele amamentou pouco, segundo ele, mas ele não teve problema para comer, para nada. E para ele nunca teve esse problema. Nunca teve, nunca impactou em nada. E aí descobriu lá, depois que o menino dele nasceu, que ele tinha, o nenenzinho dele também tinha.
E aí eles fizeram o procedimento, a amamentação flui muito melhor. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a amamentação, ela depende de você, que está buscando informação, que vai aprender, que vai colocar em prática. Depende também de ter uma rede de apoio bem estruturada, porque na hora que os problemas, na hora que o neném estiver chorando, que acontecer alguma dificuldade nessa amamentação, se você não expressou o seu desejo de seguir amamentando, se você não conversou com a sua rede de apoio sobre possibilidade de oferecer o leite, por exemplo, se precisar de um complemento, né? Assim como a cesariana salva vidas, um complemento bem indicado, ele salva também, porque o intuito aqui é a gente alimentar esse bebê. Mas se eu não expressei, talvez essa pessoa enche de sua cabeça de coisa, não está atualizada junto com você, pode tentar oferecer uma mamadeira, uma chupeta, um monte de coisa que pode prejudicar a amamentação. E o terceiro é o seu bebê, gente, porque além desse bebê estar nascendo e ele vai aprender, esse bebê ele pode vir com uma disfunção na boquinha, e a gente precisa avaliar isso logo nos primeiros dias de vida. Na consultoria online com vocês, eu avalio. Como que eu avalio? Eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer. Eu peço para as mães fazer um vídeo de pelo menos 1 minutinho, um vídeo em cima do bebê, a hora que o bebê estiver chorando. Não é para fazer o bebê chorar, não. A hora que o bebê estiver chorando, você filma bem pertinho, porque nessa hora que você filma bem pertinho, você consegue ver, eu consigo ver no vídeo a boquinha, porque na hora que o bebê chora, ele eleva a língua. E aí eu consigo ver, porque tem algumas classificações. Uma outra coisa que eu peço vocês para fazerem, além do videozinho, é tentar fotografar. Então, vai fazer o videozinho e fotografar. E vocês vão me mandar e eu vou avaliar. Independente do teste, se fizeram ou não na maternidade, independente do resultado do teste, eu peço para vocês me mandar. Se eu perceber que tem alguma alteração, eu vou encaminhar vocês para um odontopediatra. Porque o odontopediatra, ele pode fazer realmente o procedimento. Esse procedimento não é coberto pelo plano de saúde, né? Vocês vão ter que fazer realmente particular, mas é um investimento para a vida do seu bebê e para a sua amamentação. Então, eu acredito que vale muito a pena, sim, fazer, se tiver indicação, fazer o procedimento. O pediatra nem sempre faz e nem sempre sabe fazer. Isso normalmente é fono, é uma responsabilidade da fono. O consultor de amamentação, eu não posso fechar diagnóstico, eu posso avaliar, classificar e indicar para o profissional bater o martelo, que no caso é ou o odontopediatra ou a fono. E eu preciso do pediatra também, então se precisar eu encaminho para ele. É uma microcirurgia que faz? Não, faz no consultório. Para poder tirar esse freio? No consultório odontológico mesmo, quanto mais novinho o bebê, melhor. No consultório da dentista, em alguns casos, nem precisa de anestesia, porque ela vem, alguns, dependendo do grau, porque tem alguns que a gente chama de submucoso, que ele é mais grossinho, mais difícil de ver e ele está mais atrás. Então, o piquezinho é um pouco maior. Tem uns que ele é tão característico, que é bem aqui, aí parece uma pelinha. Então, ela dá um piquezinho só, um piquezinho, tá. Não dá ponto, não dá nada. E aí esse bebê tranquilo, assim. É muito tranquilo, assim, é muito tranquilo, muito. Assim, eu não, né, muito tranquilo eu falar, difícil, não foi na minha boca que fez, né, na boca do bebê, mas eu tô falando assim, de ver experiências das mães e do momento do procedimento, de que de fato então vocês podem ficar seguras de que realmente é tranquilo se precisar. Entendi. E, Cecília? Pode falar. Dói? Esse procedimento dói? Eu acredito que ele deve ser um pouco doloroso, sim. Porque, né, é um cortezinho tranquilo, muito mais tranquilo que furar uma orelha, por exemplo, se você for fazer esse pensamento, porque aqui a gente tem muito mais pele, aqui é realmente um piquezinho só na pele, mas o que deve incomodar mesmo ali é a recuperação, porque esse bebê, mesmo ele tendo ali 3, 4, 5, 10 dias de vida, ele já está aprendendo a mamar daquele jeito. Possivelmente, talvez a sua mama já tenha alguma fissura, alguma coisa nesse caminho. Então, eu acredito que a dor é maior se manter desse jeito, porque além de fissurar sua mama, esse bebê faz muito esforço para mamar, dói para mamar. Então, eu acredito que dói um pouco, mas menos do que manter com o freiozinho se tiver indicação de retirar. Porque o bebê, além de tudo, ele faz muita força para mamar. Mais que o normal, sabe? Mais que o normal. E tem uma analgesia que é muito boa, que é verdade mesmo, é não farmacológica, que é o peito, que é a amamentação. E aí esse bebê já sai do procedimento mamando, não tem restrição para suspender a amamentação, não. Já pode mamar ali no consultório logo após a cirurgia. O leite materno, ele tem propriedades cicatrizantes, isso tudo ajuda. Além disso, também durante essa sucção e esse bebê mamando, isso também alivia. Então, eu acho que é um combo perfeito.
quando o bebê precisa fazer. Só tem benefício. Tem alguns Instagrams de algumas profissionais que precisaram fazer, recente agora, de pediatras, que se vocês quiserem acompanhar relatos, que vocês ficarem mais seguras, se for o caso, né, a gente estou só trazendo hipoteticamente, mas é comum, tá? 2 pediatras referências, ai, gente, fugiu o nome dela, Bianca Mello é uma pediatra de São Paulo, teve filhinho agora, o filhinho dela passou pelo procedimento, outra pediatra também que é de Belo Horizonte, que é a doutora Amanda Goulart, não sei se vocês seguem ela no Instagram, a filhinha dela que nasceu agora também precisou passar pelo procedimento. Então, para vocês verem assim que é mais comum que a gente imagina, menos falado porque os bebês não são avaliados, mas quando precisa e feito ali em tempo certo, o resultado para a amamentação é significativo, porque realmente influencia muito na amamentação. Bom, então o que vocês precisam saber? Deixa eu recapitular aqui, que é muito importante. Vocês entenderem que desde a gestação, desde aí agora, mais ou menos a 16ª semana de gestação, vocês já estão produzindo leite. E aí, gente, não precisa apertar para ver o leite, tá? Não precisa apertar. Porque às vezes a gente aperta e não sabe, eu vou ensinar para vocês a ordenha aqui, mas às vezes a gente aperta e não vê e fica um pouco insegura. Não precisa apertar. O que acontece? Durante a gestação, antes, recapitulando, voltando. Para o leite ser produzido, tem alguns hormônios envolvidos, e os principais hormônios envolvidos é a prolactina e a ocitocina. Prolactina produz o leite e a ocitocina libera. Não precisa decorar isso não, só para vocês entenderem. Aí a gente tem, na gestação, alguns hormônios que estão ali para poder gerar esse bebê. Esses hormônios inibem esses hormônios da amamentação de fluir. Isso é ótimo, porque se não inibisse, você ia passar a gestação ali vazando muito leite. E aí, quando eu tenho parto e esse bebê sai, e a placenta sai também, porque a retirada da placenta ela é muito importante, tanto que algumas mães, no pós-parto, na consultoria pós-parto, uma coisa muito importante para mim saber durante a sua avaliação é como foi seu parto, independente se foi cesariano ou parto normal, mas se teve retenção placentária, porque tem mães que a placenta fica retida, demora um pouco mais a sair, dependendo ali, tem mãe que precisa fazer curetagem, tem uma mãe que eu atendi do programa que precisou fazer curetagem depois, porque teve ali na saída, não influenciou nela na amamentação, não é que influencia na amamentação, mas pode atrasar um pouquinho a descida do leite, porque eu tenho ali aquela retenção ainda, então meus hormônios ainda estão meio bagunçados, saiu, mas não saiu, tem hormônio aqui ainda por causa dessa placenta, e aí fica aquela baguncinha e demora um pouco mais para a amamentação fluir de verdade, então é importante a gente avaliar. Não preocupa com isso, se acontecer, é só a gente saber como a gente vai conduzir a amamentação também, tá? Então, eu tenho durante a gestação, por isso que eu não fico ali vazando leite. Mas acontece, algumas mulheres relatam que percebem uma secreção no sutiã, que às vezes estão tomando banho e vê uma gotinha. Às vezes, durante a relação sexual, aparece uma gotinha, porque durante a relação sexual a gente tem alta ali de ocitocina também, a ocitocina está na amamentação, então acaba que algumas mulheres relatam que percebem ali durante a gestação um líquidozinho, e fica até na dúvida, será que isso é uma secreção qualquer ou é leite? Porque normalmente não é em grande volume, mas algumas mulheres veem, outras mulheres não veem, os dois estão certos. É porque cada corpo é de um jeito, então não precisa ficar preocupada. O que não é comum na gestação é vazar leite. Você fala que você está tendo que usar até absorvente C porque está vazando leite, então alguma coisa a gente tem que avaliar. Mas se às vezes sujar um pouquinho o sutiã, você consegue ver. E esse primeiro leite que você está produzindo é chamado de colostro. E é importante saber o seguinte, colostro também é leite. Aí alguém vira e fala assim, não, é porque esse leite do início ele não sustenta. Aí na maternidade alguém vai falar isso com você. Esse leite do início ele não sustenta. Aí a gente tem que entrar com esse aqui, tá vendo? Ele é amarelinho, ele não sustenta muito bem. Acontece, gente, que a função do colostro, a principal função do colostro, além de alimentar esse bebê, é também fornecer imunidade. É a primeira vacina do nosso bebê.
Tanto que eu mandei lá no grupo do Telegram para vocês. A partir dos 2 anos de vida, o nosso leite ele muda tantas propriedades que, além da parte nutricional, a gente volta a produzir toda essa parte imunológica também. Olha como que o nosso corpo é incrível. E realmente, o Gabriel tem 2 anos e 5 meses, se eu aperto o meu leite e vejo, hoje a coloração dele lembra um colostro, é mais amarelada. Não tão linda igual o colostro dos primeiros dias de vida, mas ela é diferente de um tempinho atrás. Não é aquele leite viscoso que eu via antes. Então, o nosso corpo ele é muito incrível, ele vai mudando todas essas propriedades. Mas o colostro, vocês estão produzindo ele desde a 16ª semana, vai ser o primeiro alimento do seu bebê. E acontece o seguinte, gente, ele é em pouquinha quantidade, pouquinha. Cerca de 5 a 7 ml para entrar na barriguinha do bebê por mamada. E isso é tão interessante porque a barriguinha do bebê, o estômago do bebê é muito pequenininho. E aí, gente, eu vou pedir perdão para vocês, porque o meu molde do estômago eu vendi um sling para a menina e foi na sacola e foi para Belo Horizonte. E ela não me mandou de volta até hoje, eu tô sem meu molde. Mas eu vou mandar uma foto lá no grupo para vocês, só para vocês entenderem a referência que eu tô fazendo. Por isso que eu tô fazendo na mão, tá? Então, o estômagozinho, ele é bem pequenininho, cabe cerca de 5 a 7 ml, e é exatamente a quantidade de colostro que a gente vai estar produzindo ali por mamada. Então, eu estou produzindo pouco, é pouco mesmo, eu não preciso de ver muito, porque o estômago do meu bebê cabe pouco, e aí esse bebê mama, aquelas gotinhas custa, porque ele está aprendendo, então é difícil, demora. Aí daqui a pouco ele faz cocô, muito, que é becônio. É o primeiro cocô que o seu bebezinho vai fazer, que é aquele preto, parece uma graxa. Na semana que vem, que a gente vai falar sobre os cuidados com o bebê, eu vou focar mais nisso, tá? Hoje não vou focar tanto, não. E aí esse bebê vai fazer o becônio, e aí depois ele vai, dorme, daqui a pouco Normalmente, o recém-nascido, eu vou falar lá na maternidade, tá? Primeiro, pra vocês ficarem mais seguras. É comum o bebê, no pós-parto, dormir cerca de 6, 8 horas depois do parto. Sabe por quê? Ele cansa muito do trabalho de parto. Mesmo, Cecília, mas o meu foi uma cesariana, mas ele cansa, sabe porque o pulmão dele nunca funcionou. Ele nunca teve esse estímulo que tem aqui fora. Ele nunca viu essa luz que ele tá vendo aqui fora. Ele nunca escutou tanto barulho. O coraçãozinho dele nunca bateu aqui fora. Para ele é muito cansativo, então ele dorme muito depois. E aí, por que a hora de ouro, eu vou falar sobre elas aqui para você, por que a primeira hora de vida do bebê é tão importante, principalmente para a amamentação? Por quê? Se cabe pouquinho no estômago do meu bebê dorme muito tempo depois, esse bebê dorme com uma reservinha calórica. E aí, daqui a pouco, eu vou ali custar acordar meu bebê para poder trazer ele para o peito para mamar de novo. Então, eu preciso que vocês entendam que esse colostro, ele é em pouca quantidade, é pouquinho mesmo, mas exatamente o suficiente para caber no estômago do meu bebê. E a quantidade ideal ali que eu estou produzindo que esse bebê precisa. É a primeira vacina, a parte imunológica desse bebê. E aí, pausa nisso que eu estou falando, que daqui a pouco eu vou falar disso daqui para explicar para vocês como esse leite muda, tá? Como esse leite a gente vai transicionar. E aí, o que é importante vocês saberem, além do colostro? Que a primeira hora de vida do bebê, que é quando esse bebê nasce, o ideal seria que esse bebê nascesse e viesse para o contato com você. Porque o contato pele a pele, esse bebê, a gente restabelece a temperatura corporal, a frequência respiratória, a frequência cardíaca. Esse bebê, ele é colonizado com seus micro-organismos, então quando eu falo pele a pele, é ideal que seja pele a pele mesmo, sem a camisola, o bebê sujo, tá? Com o verme, sujinho ali juntinho de você, sem mantinha, sem nada. Para você, também é importante, para vocês dois, né? Tem aquele primeiro imprint, que é aquele reconhecimento facial, vocês dois estão se vendo pela primeira vez, né? Se vocês tiverem, o companheiro que estiver junto, podem viver essa hora, né? A 3, que é muito importante para todo mundo. E aí, esse bebê vai mamar. O ideal é que ele mame nessa primeira hora de vida. Eu vou explicar sobre pega e posicionamento para vocês, mas o que vocês têm que entender é o seguinte: essa primeira mamada não preocupa com pega e posicionamento. Por quê? Você vai estar exausta do trabalho de parto, se for um parto normal, ou você vai estar pós-operada, se for uma cesariana, e você vai estar numa posição que não te proporciona conforto para amamentar. Deitada, né? Deitada, sem mover. E aí eu preciso, de fato, que esse bebê venha para o meu peito para mamar, independente de como. Por quê? A amamentação,
Eu faço muito essas analogias. A gente come, não é só com a boca. A gente come com os olhos, com o cheiro, a gente usa todos os sentidos, né? A visão, o olfato, tudo para poder comer. O bebê é a mesma coisa. Isso tudo estimula a minha produção de leite, vocês vão entender o que eu quero falar. Então, esse bebê vem... Pode falar. Deixa eu te interromper só um minutinho, porque minha dúvida é exatamente nesse ponto. Eu, como tive 2 cesarianas, não fizeram isso comigo. Eles levaram meus nenéns para mim, eu vi, fiquei com eles um pouquinho no colo, depois eles já pegam, vão pesar, vão dar banho. Eu não coloquei no meu peito para mamar logo de cara assim. E eu vejo que isso é um procedimento mais comum no parto normal. Só que, por exemplo, eu tive meu mais novo tem 10 anos. O meu primeiro, que foi há 13 anos atrás, na época ainda não tinha essa lei que o bebê tem que dormir. A gente já recebe o pacotinho na sala de pós-parto, né? Na época, não, ele ficou no berçário, ele custou antigamente separava. Quarto. Hoje não separa mais, graças Hoje a não Deus. Separa mais. Hoje não separa mais. Mas como, por exemplo, como provavelmente eu vou ter uma terceira cesariana agora, já que eu tive 2, como que eu posso, assim, na hora do parto, eu explicar que eu quero pôr meu neném no meu peito um pouquinho? Vou falar porque, exatamente assim, isso. Eu não Perfeita recebi, sua dúvida. Não recebi essa orientação na época, já ouvi falar que é super importante isso. Não, eu fui pôr meu neném no meu peito lá no quarto. Vou te explicar exatamente como vocês vão proceder. Porque isso é muito comum, e eu vou te falar, Dani, você me falou de 10 e 13 anos atrás. O Gabriel tem 2 anos e 5 meses, e eu não sabia dessa informação. Eu sou a maior defensora da hora de ouro que você vai conhecer. Por quê? Eu não vivi ela por pura falta de informação. Eu também. Passei por 3 obstetras, porque eu tive um pré-natal meio conturbado, de identificação com meus médicos mesmo. Eu passei por 3 obstetras, eu fiz fisioterapia durante minha gestação, eu fiz cursos sobre amamentação dentro de maternidades, eu fiz curso particular, eu fiz curso na minha empresa, eu me preparei e nenhum profissional que eu passei me falou que esse momento existia e me falou que era um direito, é uma lei que me resguarda dele. Eu vou te explicar e o porquê que eu trago ele como tão importante. Porque, além de tudo isso que eu falei com vocês, agora falando da amamentação, da importância da amamentação, é o seguinte. Pensa que o nosso carro está desligado em relação à amamentação. Ele não está funcionando, você não ligou a chave ainda. E aí, esse bebê nasce, eu preciso que ele venha para o meu peito. Então, independente se ele vai fazer uma boa pega, uma boa mamada, não é isso que eu quero ligar a chave, virar a chave para esse carro começar a andar e funcionar. Como que eu vou ligar essa chave? Quando esse bebê vem para o meu peito e começa a cheirar, começa a lamber, porque ele vai fazer isso antes. Ele vem com a mãozinha e vem com a mãozinha e ele vai abrir a boquinha, porque lá no seu útero ele já suga. E ele vai abrir a boquinha para sugar. Por quê? Seu peito já não ficou mais escuro, sua auréola não ficou mais escura, é como se fosse um alvo. E aí tem alguns estudos que mostram que se você colocar o bebê na barriga da mãe, o bebê consegue ir arrastando, recém-nascido, pós-parto, até o peito. Por quê? Pelo cheiro que você tem, que você libera, e pelo sua auréola estar mais escura como um alvo. E esse bebê vem arrastando para abocanhar essa auréola e começar a mamar. E aí, quando ele mama, quando ele chega e abocanha pela primeira vez, é como se ele fizesse assim, ligasse o carro. Ainda não acelera, não, ele só virou a chave. Porque ele manda para o meu cérebro uma mensagem, que é a seguinte: opa, chegou. O que eu preciso fazer agora? Agora que ele chegou, eu preciso começar a produzir leite e a liberar leite. Então, os hormônios que passaram a gestação toda dormindo são ativados porque esse bebê chegou e ligou a ignição e começou a amamentação. E essa hora de ouro, ela é importante, independente do parto normal ou da cesariana. É lei independente da via de parto, desde que a mãe esteja bem e o bebê esteja bem. Então, se a mãe não tem nenhuma complicação pós-parto, se o bebê também não tem nenhuma complicação, é um direito nosso previsto em lei, vou mandar para vocês lá também, que resguarda, que a mãe e o bebê permaneçam juntos nessa hora de ouro. Ah, mas tem que pesar e medir. Pesar e medir pode ser feito 2, 3, 4 horas depois do parto, porque não vai influenciar. A hora de ouro não volta mais, e esse bebê vai dormir depois. E aí pensa comigo a importância maior desse bebê no parto, na cesariana. Por quê? O parto normal, eu entrei em trabalho de parto e até o meu bebê nascer, demora 4, 5, 10, 12, 20 horas para esse parto acontecer. O meu corpo já está entendendo o que está acontecendo. Eu não estou grávida agora, 6h36, e 6h37 não estou mais. Demorou. A cesariana, eu estou grávida 6h36, 6h37 eu não estou mais.
Você entende que o meu corpo não entendeu ainda que esse bebê nasceu? E como que o meu corpo vai entender que esse bebê nasceu? E que eu preciso produzir leite e liberar leite para ele? Quando esse bebê vem para o peito e começa a sugar. Esse processo adianta toda a amamentação que precisar começar a acontecer quando no trabalho de parto isso tudo acontece. Porque no trabalho de parto eu tenho ocitocina, que é responsável também pela amamentação, eu tenho tudo isso acontecendo e mandando resposta para o meu corpo. Na cesariana eu não tenho. Então eu falo que na cesariana deveria ser muito mais praticado, porque ela é tão responsável para essa amamentação fluir melhor do que em qualquer outro momento. Só que, pela pressa da dinâmica dos hospitais, assim como eu falei da assistência lá no seu quarto, na assistência no bloco cirúrgico a mesma coisa, eles vão correr, e correr com meu filho também. E eu só fui ver Gabriel 3 horas depois, se não me engano, porque eu fiquei na sala de recuperação, pós-anestésico um tempão. O bebê ficou lá na incubadorinha e a gente achando lindo, eu achava que era isso. Achava que era assim que funcionava. O bebê lá na incubadora, o povo vendo foto lá e tal, tirando foto com a técnica de enfermagem no braço. Olha que desrespeitoso com o bebê que Foi acabou de exatamente nascer. assim comigo também, Cecília. Com o meu do meio, né? Que recebi na sala eu estava me recuperando da anestesia, aí me entregaram o pacotinho. Mas ele já estava apagadinho. Apagado. Aí é Já estava isso. dormindo. Aí ele dorme. E aí, por que a hora de hora, além de tudo isso, ela é importante? Porque esse bebê mama na primeira hora e depois ele vai dormir. Isso. Lembra que eu falei que ele vai dormir 4, 5, 6 horas? Ele já dormiu como uma reserva. Se ele não tem, se a gente não vive a hora de hora e esse bebê não mama na primeira hora, a primeira mamada só vai acontecer daqui 6 horas. E aí você imagina se a gente viveu uma cesariana. O meu corpo só vai entender que eu pari daqui 6 horas. O meu mais velho foi exatamente isso, Cecília, por quê? O meu mais velho ainda foi pior. Na época, a gente não recebia o bebê na sala de pós-parto. Eu fui receber ele no quarto. Ele já chegou todo arrumadinho, de cabelinho arrumado, de mantinha, de tudo. E assim, quem disse que ele queria mamar? Não mama. Aí elas falaram, põe no peito. Apagado. Queria saber, estava desmaiado. Aí me explicaram que eles já nascem com uma reserva de glicose, não sei, que não precisava mesmo não, que não era para eu preocupar. Mas foi exatamente isso. O segundo, eu recebi na sala de pós-parto, mas ele dormiu um pouquinho, mas depois acordou e ficou a noite inteira. Pendurado, mais ou menos para a noite inteira, Cecília. Nasceu 5 horas da tarde, essa noite eu não dormi, nada. Porque aí ele ficou a noite inteira. E aí é importante, respondendo a sua pergunta, que você falou assim, nossa, e como que eu vou falar isso? E é tão importante, porque a gente está muito vulnerável nesse momento. A gente não sabe como, você tem uma ideia, uma expectativa de como seu parto pode acontecer, mas é uma coisa que a gente não sabe, né? Como que tudo vai fluir, como que você vai estar emocionalmente. É importante ou vocês fazerem o plano de parto dentro do site da maioria das maternidades. Deixa eu anotar, eu vou mandar uns modelinhos lá no grupo para vocês fazerem. E no plano de parto, ele é lei também, é um direito nosso, e vocês vão preencher o seu plano de parto do que vocês esperam e vão entregar para a equipe que vai acompanhar vocês, para fazer valer, porque ali de tudo está registrado também o que vocês desejam. Mas conversa com o acompanhante de vocês, quem vai estar com vocês durante o parto, para que na hora que esse bebê nascer e forem retirar ele por algo, nós vamos pesar, nós vamos medir, não, a gente quer viver a hora de ouro, e se posicione, porque vocês hoje têm informação, compartilhe isso. Com quem vai estar com vocês, porque é direito. Se você falar que quer, o hospital ele é obrigado a te deixar viver esse momento. Gente, mas se o bebê a gente faz no dia da internação? No dia da internação... No dia que eu internar, eu preencho esse plano de parto. Não, você preenche antes. Você leva ele preenchido para a maternidade. Eu já procuro saber antes, já vou com ele. No dia que eu chegar para ter o neném, eu já entrego lá na recepção, por exemplo. Isso. Tá. E aí, o seu acompanhante, na hora, pede... Porque, gente, se o bebê tiver com alguma coisa, precisar, sei lá, de qualquer cuidado, a prioridade é a manutenção da vida. Se você não estiver bem, precisar de algum cuidado, o importante ali é manter a sua vida também. Aí a hora de ouro, infelizmente, não vai existir. Mas se você está bem, o bebê está bem, independente da via de parto, é um direito seu. Então, façam valer, preencham um plano de parto, leva o plano de parto e conversa com o acompanhante, para que o acompanhante naquela hora, porque talvez você não consiga pedir, talvez você não consiga valer seu direito. Eu tô sob efeito de anestesia, você ainda tá meio droga, então às vezes tá difícil, você tá cansada do parto normal, não sei. E aí você vai pedir, seu acompanhante vai pedir, e aí vocês vão
vão realmente fazer valer o direito de vocês, tá? Ô, Ana, você queria perguntar alguma coisa? Que eu vi que você levantou a mão. É porque, Cecília, eu tô com 37 semanas já, né? Já tá quase nascendo. Eu também sou da área da saúde, eu sou enfermeira, então, assim, tá sendo bastante importante ter esse tipo de informação, até porque eu tô muito perdida. E a questão da apojadura na cesárea, porque eu optei pela cesariana, como que fica na cesariana? O leite, o colostro, no caso, ele Vou falar sobre desce, ele tem algum agora. tempo específico, assim? Vou Porque eu tô falar, preocupada do meu neném ficar com fome vou na falar hora, eu sobre. não tô conseguindo, né? Ótima. Ah, Vou falar ótimo. sobre a pojadura agora, vou entrar nela agora. Por quê? Tá. Por que eu não entrei nela ainda? Só para vocês entenderem, porque tudo isso que eu estou falando envolve o colostro. E aí, lá na maternidade, o que acontece? O colostro, a gente produz o colostro durante. Peraí, minha câmera tem hora que era embaça. Deixa eu só mudar ela aqui para ela voltar. A gente produz o colostro, vocês estão produzindo ele aí desde a 16ª semana de gestação, e vocês vão continuar produzindo o colostro por volta de 3 a 5 dias após o parto. É o alimento que o bebê vai receber. Então, naturalmente, principalmente hoje, na era do Covid, mesmo a cesariana, as altas estão sendo mais rápidas do que antigamente. Antigamente eram quase 3 dias. Hoje, em 48 horas, normalmente as mães estão sendo liberadas. Parto normal tem mãe que está sendo liberada até em menos de 24 horas. E até mesmo, porque se estão bem, é melhor ficar em casa do que num ambiente contaminado. Então, estou liberando a gente para casa mais cedo. Então, eu acredito verdadeiramente que vocês vão viver a internação hospitalar de vocês no colostro, na produção de colostro. E aí, o que é importante vocês entenderem? Que o colostro ele é em pequena quantidade. E o que eu vou ensinar para vocês agora sobre pega, posicionamento, algumas dicas para ajudar vocês a garantir boas mamadas desde a maternidade, porque, gente, faz toda a diferença esse bebê começar mamando bem. Toda a diferença. Porque isso vai influenciar também na sua descida do leite, que é a apojadura. Por quê? O leite ele é produzido por estímulo. Quanto mais o meu bebê mama, mais leite eu produzo. O nosso peito, ele não é ali um reservatório, não. Então, sabe aquele mito de a mãe que tem peito pequeno produz menos leite, a mãe que tem mais mama grande produz mais leite? Não, porque o que influencia na produção de leite é o quanto meu bebê mama. E não só de tempo, de qualidade. Desde que ele venha para o peito e faça boas mamadas, tenha qualidade. Então, eu vou produzindo leite. E vocês vão perceber o seguinte, o que deixa muita mãe na dúvida, e pegando um pouquinho do que a Ana falou, a nossa mama no pós-parto não vai estar muito diferente do que está aí agora. Você não vai ver leite jorrando em jatos, porque lembra que o colostro é em pequena quantidade, mas o estômago do bebê também é bem pequenininho, cabe pouquinho, o nosso corpo é perfeito, continua tudo assim. E aí você pega na sua mão e fala assim, esse trem tá murcho, esse trem não é possível, esse bebê tá chorando, não tá funcionando. E aí a gente começa a duvidar disso lá na maternidade. Aí o pediatra vai te prescrever assim, 30 ml de complemento se necessário, e você recebe alta. Isso mesmo. Aí você é mãe, você não entende o que é o se necessário, nem eu, porque se necessário, para mim, o que é o se necessário? Qual que é o padrão do se necessário? Eu que vou avaliar. E aí meu menino chora, ele vem pro peito, eu não vejo leite, o treino tá fluindo, eu acho que é fome, o se necessário virou para mim o choro dele, eu começo a dar o leite artificial. E isso atrasa, inclusive, a minha descida do leite. Isso prejudica a minha produção de leite. Então, toma cuidado com isso, porque eu estou contando coisas para vocês que podem acontecer. Eu falei no último workshop, vou contar para vocês sobre algumas coisas que prescrevem, e o Zete teve alta hoje, e o Zete me mandou mensagem que saiu com a prescrição. Saiu, e sai, gente, sai mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu tô falando com vocês, é mentira, não, é verdade. É o que vocês vão encontrar. Parece que é um filme de guerra, porque ao invés do povo ajudar a essa amamentação acontecer, parece que aí a gente tem que ficar um curso falando de coisas para vocês não caírem na cilada, para não prejudicar essa amamentação. Isso eu acho cúmulo, mas não tem jeito, porque senão já começa tudo errado lá atrás. E aí, deixa eu voltar aqui então na pojadura. Vocês vão entrar, vocês estão ali vivendo o bebê está produzindo colostro, esse bebê está alimentando com colostro. É importante vocês entenderem que recém-nascido, nesse primeiro mês de vida, costuma mamar cerca de 8 a 12 vezes por dia. Se o dia tem 24 horas, o meu bebê mama praticamente hora sim, hora não. E para o bebê não tem dia nem noite.
Toda hora é hora. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes bate um tanto desespero e a gente não tem muita noção do que está acontecendo e você não sabe de nada disso que eu estou te falando e o seu bebê começa a mamar toda hora, de hora em hora. E você vai achar que é o seu leite que não está sustentando. Acontece que é normal ele mamar de hora em hora. Desde que ele faça boas mamadas, e eu vou ensinar para vocês daqui a pouco o que são boas mamadas, para vocês aprenderem isso e colocar em prática. Mas agora falando da apojadura. Entre 3 e 5 dias após o parto, a gente tem a transição do colostro para o leite de transição. E essa mudança a gente chama de apojadura, que nada mais é que essa mama fica mais engurgitada, ela fica maior, o leite muda a coloração, muda o aspecto. Então, aquele leite do colostro, que é aquela gotinha dourada, amarelinha, fica um leite mais branco, mais viscoso, um volume maior. E esse leite, o leite lá de trás, você lembra que eu falei que ele era rico na parte imunológica? O leite de transição, que é esse leite ali da apojadura, é um leite rico em gordura. Além disso, o seu volume aumenta. Por que o seu volume de leite também, de produção de leite aumenta também? O volume de leite aumenta? Porque o estômago do bebê aumenta também. Não é só a sua produção de leite que aumenta. Chega a pingar, né, Cecília? Eu percebi que o meu leite desceu porque literalmente pingou. Até então eu não via. O meu pingou. Eu lembro que eu estava tomando banho, quando eu saí do banho, estava pingando. Começou a molhar tudo, pingou. Isso aí mesmo. Eu vi, falei, gente, meu leite desceu. Algumas mães, e é importante falar isso, Dani, porque nem toda mãe vai ter isso. Porque quem que eu atendi? Alguma mãe do programa agora, que eu falei muito isso, né? Que algumas mães vão ter aquela mama mais dolorida, e aí eu vou dar algumas dicas para vocês agora em relação à apojadura, de como conduzir essa apojadura e como ajudar esse bebê a mamar na apojadura. Porque é diferente, gente, é diferente. E aí, tem mãe que não vai ter sintoma nenhum, tem mãe que mal vai perceber que entrou na apojadura. E tá tudo certo, não tem problema não. Mas tem mãe que vai ter aquela apojadura clássica, que é aquela mama cheia, engurgitada mesmo. Dura, tem mãe que a mama fica quadrada, de tão dura. Vai subindo aqui até para a região axilar, porque é tanto leite que essa mãe está produzindo, e esse bebê, a capacidade dele de extração do leite é tão pequena que pode subir aqui para a região axilar. Pode ser que você sinta sua mama quente. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque se eu não manejar bem essa apojadura, você pode ter complicação, pode ter mastite, pode ter ducto entupido. Então é muito importante vocês aprenderem o que eu vou ensinar para vocês agora. E o mais importante do que eu vou ensinar para vocês, não coloca o bebê para mamar de qualquer jeito. Minha mama tá até brilhando na apojadura, tá até brilhando. Aí eu tô desesperada para esse leite vazar fora. E eu vou e coloco meu bebê para mamar na expectativa do meu bebê me aliviar. Ferrou tudo, gente. Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Porque o leite não sai. É a mesma coisa de você pegar um copo congelado e tentar enfiar um canudinho dentro para poder tomar água. Não vai. Só depois que essa água descongelar, você vai conseguir enfiar o canudinho dentro desse copo e tomar água. A sua mama está aqui. E os seus alvéolos, que é essa partezinha da sua mama que parece uns cachinhos de uva, ela está cheia de leite, como se ela estivesse inflamada, cheia de leite. E aqui tem os ductozinhos, que é igual um canudinho, que é o que sai aqui para o bebê. Para o leite passar aqui, vocês concordam para mim que ele não pode estar empedrado? Porque como que o gelo, faz essa analogia, como que o gelo vai passar nesse canudinho? O gelo não passa no canudinho, eu preciso derreter o gelo, não preciso? Se eu coloco o bebê para mamar aqui de qualquer jeito, além de não conseguir pegar, ele vai ficar escorregando, não vai extrair leite, ele vai sair chorando com fome, machucar sua mama e você vai achar que você não tem leite com aquela mama daquele tamanho. Ou que seu leite é fraco. E aí eu vou quebrando esses mitos tudo com vocês. Gente, leite fraco não existe. O que pode existir é uma queda na produção de leite por N motivos, que são raros. O que acontece é a mãe não saber pôr o bebê para mamar, porque não foi bem orientada, não sabe fazer uma massagem, quer colocar o bebê para mamar de qualquer jeito e o negócio não vai fluir. Então, antes de colocar o bebê para mamar, na apojadura, entre o 3º e o 5º dia, algumas mulheres, a apojadura vai acontecer mais ou menos ali em 72 horas, outras mulheres vai demorar um pouco mais. Até lá, a gente vai estar produzindo colostro que nutre e alimenta o bebê. Normalmente, na cesariana, pode ser que essa apojadura, é a sua pergunta, Ana, pode ser que a apojadura demore um pouco
pouco mais para acontecer. Não mais que 5 dias. Se demorou mais que 5 dias, a gente tem que investigar um pouco da história, da sua história, do seu parto de verdade, se teve retenção placentária, investigar um pouquinho do que está acontecendo, porque não é comum, é uma coisa, um ponto de atenção para a gente essa pojadura demorar. Mas até lá, o bebê vai ser nutrido e alimentado com colostro, que nutre e alimenta sim, na quantidade que ele precisa, só que ele vai mamar mais vezes. Você vai perceber que esse bebê vai vir para o peito mais vezes e está tudo certo. Você vai perceber que se você consegue fazer uma boa pega, fazer boas mamadas, não tem problema ele vir para o peito mais vezes. Ele precisa, então está tudo certo. Então, na pojadura, preste muita atenção no que eu vou mostrar para vocês. Vocês precisam massagear essa mama. Massagear de verdade, gente, não é de brincadeira. Pegar essa mão aqui, se sustentar, porque aqui, ó, olha a diferença. Consegue ver a diferença? Boba. Ó, eu preciso de uma mão sustentando a minha mama aqui embaixo, porque eu vou vir com a minha mão aqui fazendo movimentos circulares e é como se eu estivesse empurrando essa minha mão contra a minha outra mão. Uma outra forma de fazer a massagem que pode ser efetiva é empurrando a minha mão contra a minha costela. Eu preciso de ter um ponto como se fosse um ponto fixo. Então, olha aqui a diferença. Entende o que eu quero dizer? Eu preciso de dar um apoio para essa mama antes de começar essa massagem. Então, vai ser com uma mão embaixo, a outra mão vai vir aqui. E eu vou fazer movimentos circulares. De verdade. Em toda a minha mama. Em toda a minha mama. Toda a mama. Cecília, mas isso aí vai demorar demais. Gente, vai demorar no que eu estou explicando para vocês. Lá na prática, vocês vão ver que 3, 5 minutinhos no máximo você faz. O neném tá chorando, ele tá com fome, ele vai esperar um pouquinho, porque se você pôr ele no peito de qualquer jeito, ele não vai mamar e vai machucar sua mama. Então é melhor ele esperar um pouquinho. Então eu vou vir massagear toda a minha mama, até a região aqui, ó, que a gente chama de auréolo mamilar. Aqui, ó, vou tudo, até a auréola. O que é importante vocês perceberem? O seu mamilo, quando a mama está muito cheia, muito engurgitada, sua auréola fica assim, ela não fica flexível, ela fica meio dura, como se fosse um plástico. O negócio não vai. Quando você faz a massagem, pode ser que você comece a ver até leite pingando. Porque é como se você estivesse derretendo o gelo, a massagem é como se você pegasse o alvéolozinho aqui, ó, e apertasse e quebrasse as pedrinhas de gelo. Pode ser que você veja um pouquinho de leite aqui. Nessa hora que você fez a massagem, percebeu que a sua mama está mais aliviada e às vezes vazou um pouquinho de leite ali, tá ótimo. O que você tem que perceber? Cecília, eu fiz massagem, mas minha mama tá aliviada, mas eu tô sentindo um pontozinho aqui, nessa região aqui, que tá duro. O que eu faço? Massageia só ele. Depois que você fez toda a massagem na mama, vem em cima desse ponto e massageia. Massageia só ele. Não precisa, na hora de amamentar o bebê, fazer a massagem nas duas mamas de uma vez. Por quê? Você vai dar mamar para o bebê em uma mama. Você vai dar uma massagem para ele, para você ser mais rápida ali, principalmente se ele estiver chorando com fome, massageia uma mama só, põe ele para mamar, e aí depois você vem e massageia a outra. Quando você for, eu vou explicar para vocês, tá? A essa hora de trocar o bebê de mama. E aí, beleza, massageia a minha mama. O que você vai fazer depois? Você vai fazer uma ordenha. Essa ordenha não é para tirar a quantidade de leite, é para aliviar. Chama ordenha de alívio, e aí não é com a bomba. Eu não recomendo o uso de bomba nos primeiros dias de vida, nessa época da apojadura. Por quê? Na apojadura você está produzindo mais leite que o bebê consegue mamar. A bomba vem e faz um estímulo também, então eu posso aumentar a minha produção de leite. O que eu recomendo aqui? Raros os casos, aí vai depender da minha avaliação com vocês. Nossa, tá muito forte. Eu já peguei mãe que eu fiquei uma manhã inteira e fazendo massagem até com o cotovelo, assim, de tanto que eu tava engurgitada. Eu precisei de bomba, porque a gente não tava dando conta de dar vazão, mas eu usei num estímulo rápido para me aliviar, porque eu não tava dando conta ali com a mão. Tava eu e o enfermeiro obstetra dela, que ela teve um enfermeiro obstetra, tava nós dois na casa dela, e a gente não tava dando conta sozinho, só com a mão. Raros os casos. Na grande maioria das vezes a gente vai resolver com a mão, então a gente vai vir fazer ordenha. Aí a ordenha, vocês vão entender o seguinte, você vai jogar, é como se você fosse jogar essa parte aureolar para trás, contra a sua costela, e o dedo que tiver embaixo é como se ele fosse pressionar contra esse dedo aqui de cima. É o que o bebê vai fazer quando ele for mamar. Faz com a sua língua lá no céu da sua boca.
Lá atrás, na hora que você vai arredando essa língua para trás, você chega no que a gente chama de palato mole. O seu mamilo, vocês vão ver, gente, que o seu mamilo fica super flexível depois de um tempo que esse bebê está mamando. Ele joga esse mamilo seu, essa parte da auréola aqui junto com o mamilo, lá para trás. E aí ele vem com a linguinha e pressiona toda essa parte inferior aqui da auréola com esse pedaço do mamilo contra essa parte do palato mole da boquinha dele, e é aí que ele extrai o leite. É assim que ele extrai leite. Por que a língua é tão importante? Por isso. E eu vou explicar para vocês também o jeito certo de posicionar isso para o bebê, porque para mim não importa tanto o mamilo, desde que ele consiga puxar toda essa parte e consiga pegar a linguinha nessa região aqui, ó, que é o que eu preciso para ele extrair leite. E você vai me fazer a ordenha do mesmo jeito. Faz essa analogia na hora da ordenha. Eu preciso pressionar o meu mamilo, a parte de cima, contra esse dedo embaixo, como se fosse meu bebê mamando. E eu jogo para trás, como se fosse contra a minha costela, e aperto. Sempre aperta de baixo aqui dessa parte inferior contra a parte de cima. Então, eu jogo para trás e aperto, jogo para trás e aperto, jogo para trás e aperto. Cada mulher a gente vai sair num lugar. Tem mulher que vai sair mais leite nessa região, tem mulher que é um pouco para frente, tem mulher que é um pouco para trás. Só não existe mulher que extrai leite apertando no mamilo. Porque no mamilo machuca e não sai leite. Então, tanto que se bebê mamar só no bico do peito, machuca e não sai leite. Então, a gente observa sempre aqui atrás, ó. Ah, posso fazer assim, Cecília? Dependendo se está muito engurgitada essa mama, até assim sai. Até assim você consegue fazer ordenha de alívio. Fez ordenha. Então, eu fiz massagem, fiz ordenha. Terceiro ponto, não aliviou, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente chama de shake de mamas, que é pegar essa mama e sacudir. Por quê? É como se eu fosse mobilizar esse leite para que esse leite ele fique mais fluido e o bebê consiga mamar melhor. Então, você vai vir, ó. Você pode fazer junto, pode fazer alternado. É uma beleza de ver essa massagem. Ó, sem dó. Dá alívio na hora que você faz. Na hora que você faz. Massagem. E a compressa fria, Cecília? Já me falaram que não pode colocar compressa quente de jeito nenhum, nem vou falar dela agora. Chuveiro. Perfeito. Mas a gelada já me falaram que é bom para desinfedrar também. Aí, eu fiz essa massagem, fiz a massagem, fiz a ordenha, fiz o shake. Eu coloco meu bebê para mamar. Eu vou ensinar para vocês as posições aqui agora. Eu coloco meu bebê para mamar, beleza. Pode ser que meu bebê termine de mamar e eu sinta minha mão ainda muito cheia. Por quê? Talvez você está produzindo muito leite e o seu bebê não está dando conta de tudo. Aí talvez depois da mamada eu preciso fazer todo o processo de novo. Cecília, mas eu vou ficar o resto... Eu lembro que na minha época, no inicinho, eu falava assim, gente, será que isso é amamentar? Eu vou fazer isso o resto da vida? Não, não dá, não é possível, não é possível. Gente, não é o resto da vida, é por um período, só até essa amamentação ali, vocês vão ver que 5, 6, 7 dias esse negócio já tá fluindo muito melhor. Mas nesse início, que essa mama tá bem cheia, é fundamental fazer essa massagem antes de colocar o bebê para mamar. Fundamental preparar essa mama. E aí, depois dessa massagem, a gente, principalmente se for uma massagem muito profunda, se eu tô com engurgitamento, pode ser que depois você sinta sua mama dolorida. Por quê? Eu tô ali fazendo pressão nessa mama a todo momento. E aí entra uma coisa que a Dani acabou de perguntar. Eu não recomendo compressas, Vou explicar por que eu não gosto delas. Por quê? A gente pode ter efeito rebote em compressa. Eu posso usar por um tempo prolongado, às vezes está muito gelado e eu estou com uma urgência muito grande achando que isso vai resolver, eu posso ter queimaduras por causa daquela compressa gelada. Eu vou deixar talvez mais tempo do que eu precisaria. Então, sabe o que eu gosto de trabalhar? E que ajuda muito, inclusive em mastites? Folha de repolho. Você vai pegar o repolho, vai higienizar o repolho, as folhinhas do repolho, vai congelar as folhinhas do repolho. Depois de congelada, você vai fazer um cortezinho em cima da folha aqui, ó, como se fosse um cortezinho, uma bolinha, só a sua auréola vai ficar de fora, só seu mamilo aqui, sua auréola toda vai ficar de fora. E é como se eu fosse vestir essa mama minha com a folha de repolho. Eu vou, como se eu fizesse um furinho nela aqui, vou colocar aqui, então vai ficar de fora minha auréola, meu mamilo e meu peito enroladinho aqui com essa folha de repolho, congelada. E ela me dá um termômetro. Por quê? Passado alguns minutos, essa folha de repolho que estava dura, congelada, fria, ela vai ficando molenguinha, mais quente.
esse é meu termômetro que acabou, eu não preciso colocar mais. Ele já fez o efeito que eu precisava. Fria, me ajuda aqui na questão do meu engurgitamento. E o repolho, ele tem um efeito aqui também anti-inflamatório. E essa mama, ela tá com bastante leite, então a gente tem esse efeito aqui de inflamação desse engurgitamento mamário. E aí a folhinha de repolho consegue me ajudar. Ele não tem acesso aqui na minha auréola, então vocês podem ficar tranquila que não é nada na auréola, é realmente a gente está usando duas coisas positivas que ele tem, esse efeito anti-inflamatório e a questão dele estar geladinho ali e ajuda no engurgitamento mamário. E além disso, uma coisa que vocês têm que ter muita atenção e que pode ser que alguém chegue na sua casa e te fale nossa, essa mama tá muito empedrada, você vai entrar lá dentro do chuveiro, deixa a água quente cair em cima para aliviar. Gente, pelo amor de Deus, não deixa. Toma banho de chuveirinho nesses primeiros dias aí da pojadura, se precisar, toma banho de chuveirinho, mas não deixa a água quente cair em cima dessa mama. Não faça compressa quente, tá? Por favor, porque a gente pode piorar esse engurgitamento mamário e aí não vamos pensar nesse cenário, porque vocês não vão colocar essa mama debaixo do chuveiro. Ana, pode falar. Não, Cecília, eu já vi usar tipo fralda congelada assim, né? Você molha ela, põe ela dentro de um saquinho e coloca dentro do congelador. Pode também? Pode, dá esse efeito também, porque ela vai perder ali, né? Ela vai ficar molenguinha, só que ela demora um pouco mais para atingir essa temperatura do que a folhinha de repolho. Ah, tá. Ela demora um pouquinho mais, mas pode ser também, tá? O que eu não gosto é de compressas, sabe? Essas bolsas de gelo, isso não, porque a gente perde o time ali de suspender esse momento. E aí, gente, eu tô aqui com meu bebê, eu vivi já a hora de ouro, vamos recapitular, a gente viveu lá a hora de ouro na maternidade, aí a amamentação nos primeiros dias, nas primeiras horas na maternidade, o bebê teve alta, eu tô chegando ali na pojadura, vocês estão manejando a pojadura, já aprendeu o que você precisa fazer antes de pôr o seu bebê para mamar. E agora eu quero ensinar para vocês como que vocês vão colocar esse bebê para mamar. O que é importante vocês saberem e aprenderem antes de colocar o bebê aqui para ajudar ele, garantir para ele boas mamadas, porque senão não vai resolver. Esse bebê vai vir para o peito e você vai falar assim, nossa, ele fica 2 horas no meu peito e ele não está mamando direito, alguma coisa não está legal. O que acontece? Primeira coisa na amamentação é você. Gente, não adianta você querer colocar o bebê para mamar numa cadeira que você não está confortável, de uma posição que você não está confortável. Você precisa estar confortável, porque pensa, você vai ficar com esse bebê, principalmente recém-nascido, 40 minutos sentada amamentando. É impossível você ficar 40... Tem mãe que às vezes eu vou atender e ela tá lá assim, sentando. Aí pegou. Aí fica assim, nem respira. Impossível, impossível. Então, você tem que sentar, tá bem posicionada. Peraí, gente. Você tem que sentar, tá bem posicionada, confortável. E aí, quando chegar as dúvidas, né? Será que eu preciso de uma poltrona de amamentação? Olha, eu acho que pesa se cabe no seu orçamento, se é uma coisa que você quer investir. Se vai investir numa poltrona, o que você tem que saber da poltrona? Ela tem que ter, no mínimo, um assento largo. Ou seja, o braço dessa poltrona não pode ser muito juntinho aqui de mim. Porque se na hora que eu sento, a minha almofada de amamentação não entra. Aí a minha almofada de amamentação fica com o negocinho dela assim para cima. E aí eu não consigo posicionar meu bebê para mamar. E eu paro de usar a almofada e eu tenho dificuldade de posicionar esse bebê para mamar. Então, a poltrona, se for investir, invista numa poltrona que tenha um espaço entre o braço da poltrona mais largo, ou seja um assento mais largo. Não considero como imprescindível. É bom, mas não acho imprescindível para o enxoval, tá? Isso é uma opinião pessoal minha, porque eu consigo te garantir que você pode aumentar no seu sofá, se você se sentir confortável. Eu já atendi mãe que a poltrona era tão estreita, tão difícil de posicionar, que ela amamentava na cadeira da sala.
Ela se sentia mais confortável. Aí ela acabou colocando a cadeira da sala no quarto do bebê e no quarto dela, porque quando ela estava no quarto do bebê, ela amamentava na cadeira, no quarto dela também, então foi espalhando pela casa a cadeira da mesa dela de jantar, porque era o lugar mais confortável do que a poltrona que ela tinha comprado. E aí você vai sentar confortável, preferencialmente com os pés no chão. Eu não gosto tanto da cama, porque na cama a gente perde um pouco, porque a cama às vezes ela é mais macia, a nossa perna fica esticada e às vezes eu não me posiciono tão bem. Mas na madrugada, principalmente se você vai deixar um bercinho acoplado à sua cama, é uma ótima alternativa, porque você não precisa levantar lá para a sala para poder amamentar ou para outro ambiente. Você tem um abajurzinho ali, se acende, você consegue controlar ali no seu quarto. Mas se a gente percebe que tem alguma fissura, que tem alguma coisa nessa amamentação que não está tão legal, eu recomendo fortemente até restabelecer, que sente, por exemplo, no sofá. Então, vou fazer esse esforço nesses primeiros dias até a gente melhorar essa amamentação e depois você fica um pouco mais tranquila, porque faz diferença o seu posicionamento. Então, você sentou bem posicionada. Você agora vai posicionar o seu bebê. E aí, o erro grotesco, e que é o que a gente mais comete, que é a forma de posicionar o bebê, que eu falo que é a posição da maternidade. Porque lá na maternidade, eles vão te entregar o bebê lindamente assim. E você vai pegar o bebê aqui e vai amamentar o bebê assim. Desse jeito aqui. É assim que amamenta. É assim que o povo na maternidade te entrega o bebê e é assim que a gente dá continuidade. Só que aqui eu tenho alguns erros. Por quê? A primeira coisa nessa posição aqui, que a gente chama essa posição de tradicional, tá? A primeira coisa nessa posição aqui, que eu não tenho e que é fundamental para a amamentação, é sustentação de cervical. Olha a cervical do meu bebê como que tá. E o meu bebê é pequenininho, ele parece um pica-pau. Vocês vão lembrar de mim na hora que ele estiver mamando. Ele vai igual um pica-pauzinho assim, ó. E aqui é pescocinho mole, solto, sozinho, e eu tô aqui com a minha mama aqui, nossa, pega, e a gente fica nessa luta aqui, né, o bebezinho pica-pauzinho e a gente aqui nessa luta, torta assim, gente, então vamos lá, desde o início, você tá bem posicionada, agora você vai posicionar o seu bebê, e aí você vai pegar, eu vou te ensinar a posição tradicional, Cecília, eu quero amamentar na tradicional, tudo bem, só que aí a tradicional, eu chamo de tradicional invertida, que é você vai pegar o bebê com a mão invertida à mama que você vai oferecer, em formato de C. Pegou. Olha só a diferença do meu bebê. Consegue ver? Eu vou pegar ele aqui e sustentar. Primeira coisa eu já dei para ele, sustentação de cervical. Ele já está aqui viradinho para mim, na minha altura. Eu estou sem minha almofada, mas aí você vai estar com a almofada aqui embaixo para você posicionar ele, porque ele fica deitadinho na almofada, está mais confortável para vocês dois, na altura ideal aqui da sua mão. Agora você vai vir com a mão em C, não é com a mão em tesoura, tá, gente? Antigamente a gente fazia muito isso daqui, ó. Vou explicar para vocês o porquê que não é assim, é com a mão em C. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso, antes do meu bebê começar a mamar, eu preciso de uma boa abertura de boca. Por que a boca de peixinho na amamentação não resolve? Porque de nada adianta lábio para fora e bebê com um boquinho assim. O bebê precisa fazer bocão. Lembra que eu falei que ele tem que abocanhar boa parte dessa parte inferior da auréola? Ele só consegue fazer isso se ele tiver uma boa abertura de boca. Cecília, é impossível? Porque meu bebê não abre a boca. Não é impossível, você tem que ter paciência. Por quê? Não adianta você querer colocar o mamilo na boca do bebê na primeira tentativa. Às vezes, você vai demorar 10 vezes para fazer isso. Amamentação e pressa não combinam. A amamentação a gente tem que ter muita paciência. Então, eu vou vir aqui com o meu mamilo, com a minha mama, em C. E agora eu vou estimular o bebê. Eu vou passar o meu mamilo aqui no narizinho, no lábio superior, no lábio inferior, no queixinho. Uma. Aí esse bebê que estava lá com o boquinho miúdo, começa. Eu vou passar de novo. Aqui, normalmente, a hora que você faz essa posição, seu peito, às vezes sai uma gotinha, 2 gotinhas de leite. Tem o cheiro, tem a gotinha, e agora eu estou querendo fazer o quê com o meu bebê? Estimular o reflexo de busca, que é com que ele comece a buscar, como se ele fosse pescar sua mama. Então, eu vou passar de novo. De novo. Quando ele fizer A, a hora que ele fizer o A, normalmente você vai estar com esse mamilo, olha só a posição, você vai estar com esse mamilo como se fosse jogando ele aqui para cima, ó. Tá dando para ver? Como se você estivesse jogando ele para cima. E a hora que ele abrir a boca, você vai colocar isso dentro da boquinha dele.
e aí normalmente ele vai fechar a boca. E a tendência é que ele feche com os lábios viradinhos para fora, mas numa boa abertura de boca, onde ele abocanha grande parte dessa auréola, e de preferência, grande parte da parte inferior. Então, independente se a mãe tem mama grande, auréola grande ou auréola pequena, não é o problema. O bebê não precisa abocanhar a auréola toda, ele precisa abocanhar grande parte dessa auréola para poder fazer a extração do leite. Então, eu tô com ele aqui, eu estimulei o reflexo de busca dele. Agora, com a minha mão em C, eu tentei estimular ele aqui, ele abriu a boca, a hora que ele abriu a boca, eu deixei ele pegar. Pegou, eu posso soltar essa mão. Preferência que eu continue sustentando a cervical dele. Porque o bebê, no início da mamada, eu vou explicar para você sobre o fluxo de leite, mas no início da mamada, o bebê ele fica mais interessado na mamada. Daí um tempinho, esse bebê ele começa a ficar mais sonolento, porque o fluxo de leite diminui. E aí, às vezes, ele começa a dar uma escorregada e muda a posição. E esse mamilo seu também começa a escorregar na boquinha dele e pode começar a machucar. Então, o ideal é que a gente continue segurando essa cervical. Cecília, tá muito difícil continuar segurando a cervical, então você vai ficar muito atenta na mamada, porque se ele mudar o ritmo de mamada, ele tá mamando, você estimulou, você tá vendo que ele mudou o ritmo de mamada, você vai ter que realmente pegar esse bebê, reposicionar e começar a amamentação de novo. Ai, Dani, começou a amamentar e tá doendo. Gente, não insiste. Não fica tentando enfiar esse peito na boca na expectativa de melhorar a dor. Tira. Como que eu tiro esse mamilo da boquinha do bebê? Eu enfio meu dedinho no cantinho da boquinha dele. É como se eu fosse no cantinho da boquinha dele e pegasse o meu mamilo para mim. Ele faz um vácuo. Sabe aqueles vácuos? Esqueci como é que chama aquele negócio de banheiro? De espelhinho de banheiro? Esqueci o nome disso. Ventosa. Ventosa. Ele faz tipo uma ventosa. Você tem que tirar a pressão dessa ventosa. Então, você vem com o seu dedinho aqui no mamilo, tira essa pressão do bebê e o que acontece? Esse bebê desprega, não machuca o seu mamilo. Preciso corrigir? Vou de novo. Tento estimular de novo a abertura de boca até o bebê fazer uma boa pega. Eu posso tentar na posição tradicional, invertida, que é essa aqui. A que eu mais gosto de orientar vocês e que vocês, a maioria das mães, ficam inseguras porque não sabe fazer e vocês vão aprender e vocês vão ver que quando vocês aprenderem é muito boa, é a posição invertida. E a posição invertida, ela é boa para o recém-nascido, porque a boquinha dele é muito pequenininha, ele fica mais confortável. Ela é boa para você que está vivendo ali, principalmente na época da pojadura, porque o bebê faz uma extração melhor do leite e ele extrai um leite muito grande nessa região aqui, próximo da axila, porque fica muito leite armazenado aqui, porque o bebê não dá conta de dar a extração de tudo, então nessa posição ele extrai melhor. E para a mãe que tem a mama grande, também ajuda muito, porque eu consigo posicionar melhor o meu bebê. Então, eu vou vir com a mão na cervical, perninha dele vai lá para trás. Se precisar, se eu quiser, eu posso cruzar essa perninha aqui atrás de mim, para ele ficar confortável. Minha mão em C. Meu bebê fica como se fosse mais sentadinho assim, ó. Minha mão aqui em C, eu vou fazer o mesmo processo. Tentar abrir a boquinha dele, tentar fazer abertura de boca, tentar fazer abertura de boca, tentar fazer abertura de boca. Pegou. Essa posição, uma preocupação grande que a gente tem nessa posição aqui eu não tenho, é do nariz. Porque aqui o narizinho dele tá super livre. Aqui você nem precisa preocupar em nariz, porque o narizinho tá livre. Às vezes tá nessa posição aqui, a mãe tá aqui apertando a mama para o narizinho não ficar assim comprimido. Nessa posição eu não tenho. Aqui eu estou olhando para o meu bebê aqui de cima, eu consigo ver melhor o que o meu bebê está fazendo e eu consigo ajustar melhor. Além do que, você fica com a sua mão muito mais livre, porque seu bebê está aqui, a cervical está segurada, eu estou aqui amamentando e depois que meu bebê pegou, eu não preciso ficar mais com a minha mão aqui, eu posso tirar. Então, você está com uma mão livre. Você tomar uma água, você mexer no celular, você fazer qualquer outra coisa, coçar o seu dedão lá, que coça na hora que o menino está mamando. E aí você está livre para você fazer outra coisa com essa mão. Eu gosto muito dessa posição. Nesse início, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê, são essas duas posições que eu recomendo para vocês. Ou a tradicional invertida, ou a invertida. A tradicional não funciona, porque o bebê está aqui com a cervical solta. Deitada, nesses primeiros dias de vida, você está muito cansada. Eu estou devendo um vídeo lá para vocês, que eu não consegui, mas eu vou mandar para vocês, que a Isabela até pediu, ensinando a amamentar deitada na cama. É ótimo, super relaxante, pode amamentar. Eu não recomendo nos primeiros dias de vida, por 2 motivos. Um, porque você está cansada.
É tudo muita novidade, você está com privação de sono, você está cansado de tudo que você está vivendo. E outra porque o seu bebê ainda está ajustando a pega. E aqui, você não está tão atenta quando você está amamentando deitada, vocês dois deitados na cama, para essa amamentação. Nessas duas posições, você está mais atento ao que está acontecendo. Então, eu sugiro, nesses primeiros dias de vida, uma dessas duas posições, tá? Para vocês. E aí você vai observar, né, essa abertura de boca, o bebê começou a mamar. E aí agora que vem alguns segredos, eu preciso que vocês prestem atenção. Meu bebê começou a mamar, e aí vocês vão começar a ouvir. No início da mamada, é como se saísse algumas gotinhas. Por que algumas gotinhas? No início da mamada, o bebê mama o leite que está armazenado. É como se fosse o leite que está parado aqui nessa mama. Normalmente, as pessoas falam assim, um leite mais aguado, o leite do início da mamada, ele tem que esvaziar a mama para chegar na gordura. Entenda o porquê disso. O leite está parado aqui no início da mamada. As célulazinhas de gordura é igual um suco, sabe esse suco de pozinho? Você mistura, tá ali o suco. Aí tá aí um tempinho, o pozinho desce, fica aquela água mais xoxa, mas tá tudo ali. A hora que você vem e mistura, voltou aquela coloração. Pensa nisso na mama. Tá o leite parado aqui, é como se as célulazinhas de gordura tivessem deitado no final dos alvéolos, tá lá. Então, o primeiro leite é esse leitezinho aqui, mais aguadinho do início. Por isso, é como se pensa naquele suco. Quando esse bebê começa a mamar, por volta de 3, 4, até 7 minutos, isso é muito relativo, depende da mãe, depende do momento que a gente está, a ocitocina começa a trabalhar. Por quê? Vem uma mensagem para o meu cérebro, que falou assim, opa, preciso produzir mais leite, porque o bebê começou a mamar. Lembra que o leite é produzido sob estímulo, sob demanda? Preciso produzir mais leite que meu bebê começou a mamar. E aí o meu corpo começa a produzir a prolactina, que produz leite, começa a trabalhar. Daí uns minutinhos, 3, 4, até 7 minutos, dependendo de cada mulher, a ocitocina começa a trabalhar. Nessa hora o leite vem em jato, em fluxo muito grande. Quando ele vem no jato muito grande, sabe o que acontece? Ele pega as células de gordura que estavam dormindo no fundo dos alvéolos e joga para a boquinha do bebê. Então, quando te falarem que tem que mamar até só no final da mamada que sai o leite gordo, que tem que esvaziar a mama para chegar no leite gordo, vocês entendem que isso não existe? Porque a gordura, a parte da gordura do leite materno, o bebê recebe durante toda a mamada. Isso é cíclico, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por quê? A ocitocina não fica o tempo inteiro trabalhando, ela tem picos. Então, eu tenho um pico de ocitocina, ou seja, vem jatão, você sente, principalmente nos primeiros dias pós-parto, normalmente quando a ocitocina vem, a mãe pode sentir contração uterina, sente formigamento, coceira na mama, formigamento na ponta, nas extremidades, sede muito grande nesse momento, são uns sinais de que a ocitocina está trabalhando no seu corpo. E aí a ocitocina vem, libera mais gordura para esse bebê, o leite vai em jato. Nessa hora, gente, o bebê ama, ele ama. Porque vai já. E aí você está amamentando, você também adora. Porque se você estiver muito concentrada, você escuta ele engolindo. Ele faz glute, glute, glute. Ele dá aquelas goladoras. Daí um pouquinho, a ocitocina para. E aí começa a sair o leite mais em gotinhas. Aí passa um pouquinho, a ocitocina vem de novo, manda jato. Passa um pouquinho. Acontece o seguinte. O bebê cansa muito para isso tudo acontecer. E aí chega um momento, principalmente depois que a ocitocina veio e que o leite ficou num fluxo menor, é como se fosse assim, você abre a torneira, sai muita água, você fecha um pouquinho, você dosa, sai um pouco menos, é como se ficasse nesse jogo da torneira, a amamentação. O bebê começa a ficar mais sonolentozinho. E aí, o bebê, para fazer boa mamada, você põe a mão aqui em vocês. Faz esse movimento que eu tô fazendo. Sente essa articulação movimentando? Vocês vão sentir. Na hora que a gente for fazer a consultoria pós-parto, eu vou te pedir para pôr o dedo aqui, sentir seu bebezinho fazendo e falar, tá vendo? Agora ele tá mamando bem, ele tá fazendo boa mamada. Ele faz, você sente isso aqui. Além disso, você consegue ver o pescocinho movimentando aqui, você consegue ver ele engolindo. Você abaixa o bodezinho dele, você consegue ver ele engolindo. Algumas vezes você escuta fazendo glute, 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 glute. Esse bebê está super alerta, super interessado nessa mamada. E ele está adorando, porque o fluxo de leite está lá, ó, intenso, chegando para ele do jeitinho que ele gosta. Passa um pouquinho, esse fluxo de leite diminui. Esse bebê, a tendência é que ele fique mais sonolentozinho. E aí um bebê que estava todo ativo, fazendo... É isso que ele faz. Sabe o que ele começa a fazer? Como se ele tremesse, ele só treme. O queixinho e o lábiozinho. Aí alguém está lá na sua casa, sua mãe, sua sogra, sua cunhada, sua irmã, ele fala assim, tá chupetando seu peito, tá fazendo seu peito de chupeta.
Gente, é porque o fluxo diminui. E aí ele não consegue manter aquele padrão de mamada. Vocês vão perceber na consultoria, no ao vivo, eu vou mostrar para vocês, para você identificar na prática do seu bebê. O padrão de mamada, isso é muito importante vocês aprenderem. Aquele padrão de mamada é padrão que a gente chama de sucção nutritiva, ou seja, ele está extraindo leite. Não está extraindo leite. O bebê, ele varia entre as 2 sucções na sua mama, mas eu preciso que ele faça mais sucção nutritiva do que não nutritiva, porque eu preciso que ele extraia leite, eu preciso alimentar. A amamentação, além de conexão, de amor, de tudo que a gente sabe, ela é para alimentar, é o alimento do bebê nos 6 primeiros meses de vida, então eu preciso garantir que ele venha para o meu peito e faça boas mamadas. Cecília, meu filho ficou, Dani deu um exemplo aí, e eu vou pegar o exemplo da Dani. Dani, meu filho ficou a noite inteira mamando. Ele não consegue ficar 1, 2, 3, mamando, fazendo extração nutritiva. Nutritiva, não nutritiva, ele fica a madrugada inteira. É porque dorme a maior parte do tempo. Dorme a maior parte do tempo, exatamente. É isso mesmo. E aí, o que você precisa aprender? A fazer com que ele, o tempo que ele esteja aqui, ele esteja extraindo leite. Porque depois ele vai terminar de mamar, ele vai estar tão satisfeito, e a gente tem alguns hormônios que induzem também ao sono, que esse bebê vai terminar de mamar e vai estar relaxadão, apagado, igual um pardalzinho, dormindo. Ele termina de mamar apagado. E aí você só vai garantir boas mamadas se você souber identificar o que é uma boa mamada do que não é uma substância nutritiva de uma não nutritiva. E agora pega o segredo. Eu tô aqui, meu bebê tá mamando e ele tá interessadão na mamada. Glute, 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 mamã. Tá lá. Eu tô aqui entendendo tudo. De repente ele começa. E aí ele tem um ritmo, ele suga, engole, respira, ele descansa um pouquinho, tá, gente? Porque cansa muito. E ele volta, suga, engole, respira, descansa, suga, engole, respira, descansa. Naquele ritmo ali acelerado. De repente ele começa, suga, engole, cri, 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 ele vai. Aí daí um pouquinho ele, principalmente você ameaçar tirar o peito, aí que volta. Mas não volta e não engrena. Ele não tem mais, sabe o ritmo do iniciozinho da mamada? Ele não tem mais. E aí você pode estimular ele. O que você vai fazer nessa hora? Porque eu garanto boas mamadas. E sabe quando a gente fala da livre demanda? De amamentar o bebê quando o bebê quiser, no tempo que ele quiser ficar ali no peito, desde que ele esteja fazendo boa mamada, agora você vai garantir uma boa mamada para ele. Por quê? Você vai vir aqui atrás, vai fazer uma... Ele ficou naquele padrão mais mamando sem mamar. Você vai garantir para ele que ele... Você vai perguntar, é como se você falasse assim, filho, você quer mais? Você vai fazer isso. Você vai vir aqui, fazer uma compressão de mama, que é apertar essa parte aqui da sua mama, aqui atrás, tá, gente? Mais na região aqui posterior. Apertar em formato de C. Quando você aperta, é como se você estivesse mandando, fazendo o que a ocitocina devia estar fazendo e que a ocitocina já diminuiu o padrão dela. Mandando mais leite, mais fluxo de leite para o bebê. Você aperta aqui atrás, como se mandasse mais jato para ele. Nessa hora vai um jatão. O que o bebê costuma fazer nessa hora? Acorda, alerta de novo. Aí ele acorda e glute, 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 glute. Aí dá um pouquinho ele... Aí você vai fazer de novo. Glute, 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 glute. Fez de novo. Você percebeu? Sabe aquele ritmo lá do início da mamada? Ele já foi. E ele está mais entregue ao sonolento. Ele só está estimulando de fato a hora que você aperta. Você perguntou, ele te respondeu. O que vocês acham que é para você fazer nessa hora? Parar de dar. Você vai tirar ele, você vai tirar ele do peito, que ele já está satisfeito? Você vai tirar. E aí tem um outro segredo que eu quero ensinar para vocês. Você vai tirar ele do peito. E aí você vai deixar ele em pé um pouquinho. Você ofereceu essa mama, você vai deixar ele em pé um pouquinho. Agora você vai perguntar para ele, falar assim, ô filho, tá muito bom esse almoço de hoje, você não quer repetir, não? E aí você vai perguntar se ele quer repetir. E aí você vai trocar de mama. Toda mamada você vai oferecer as 2 mamas. Nem sempre ele vai aceitar, principalmente recém-nascido. Você oferece. Se ele tiver, gente, mas vamos ter senso, tá? Vamos ter os parênteses em tudo que eu tô falando. Se o bebê terminou de mamar, ele tá apagado. Você pega nele o braço dele assim, até cai. O bebê não reage, ele tá apagado. Você viu que ele mamou bem, sua mama até saiu mais leve. Aquele, né? Não vai insistir, porque o menino não vai pegar. Tá tudo certo, não tem problema. Na próxima mamada a gente tenta. O importante para mim
é a gente oferecer e estimular, porque é bom que ele mame as duas mamas, é bom para você porque você está estimulando os dois peitos, e aí vocês vão entender. Eu ofereci esse aqui, normalmente ele vai começar essa mamada estimulado, porque o fluxo de leite nessa mama está maior que nessa. Porque essa mama aqui estava enchendo enquanto essa aqui estava, só que essa aqui estava drenando, esvaziando, essa aqui não. Então, eu estou com mais leite aqui nessa mama, então essa mama vai estar com fluxo maior, só que daí a pouco esse bebê começa a diminuir o padrão de novo. E aí tudo bem. Então, quando eu ofereço as duas mamas e ele aceita, normalmente a segunda mama ele aceita menos que a primeira. Isso significa que eu não gosto de trabalhar com tempo. Não quero que vocês apeguem ao tempo, mas eu preciso colocar isso aqui só para vocês entenderem. Suponhamos que ele mamou 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos nessa mama. Ele não vai fazer isso na segunda. É igual aquele almoço de domingo. Você não repete igual o primeiro prato. Você come só um pouquinho porque estava muito gostoso. Só falar assim, nossa, vou comer isso aqui só para eu não sei que dia que minha mãe vai fazer lasanha de novo. E aí você come só mais um pouquinho. E aí, nesse segunda mama, esse bebê vai mamar ali 5 minutos, 6 minutos, pouquinho. Isso é bom, estimulou, deu uma aliviada na sua mama, porque aquela mama que estava bem cheia, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê, que estava mais cheia por causa da pujadura e tudo, deu uma drenada, uma aliviada, estimulou as duas, e o bebê está um pouquinho mais satisfeito. Ele estava acordado, ele quis. Tirei do peito, tudo bem. Na próxima mamada, vou amamentar de novo. Qual mama que eu vou oferecer? A última. Sempre a outra. Mesmo se ele aceitar ou se ele não aceitar. Por quê? Lembra que eu falei que ele vai mamar bem menos a segunda mama do que a primeira? Então, ele começa mamando por ela. Ele não aceitou a segunda mama, eu começo por ela porque foi a última que ele mamou, né? Foi a outra. Então, eu sempre vou tentar oferecer as duas. Se ele não aceitar, não tem problema nenhum. Tem bebê, o meu Gabriel mesmo, ele demorou mais de um mês para poder aceitar duas mamas. Ele ficava super satisfeito com uma mama só. E aí vem outro segredo. Por quê? Principalmente na época da pojadura. Eu estou produzindo muito leite, meu bebê mamou. Pode ser que eu termine de dar a mamar e essa mama aqui está bem cheia. Eu preciso estimular ela, tá, gente? Então, você vai tentar esvaziar essa mama. Esvaziar assim, não precisa de drenar tudo. Mas faz a massagem, faz uma ordenhazinha de alívio. Esse leite você pode guardar. Então, você pode pegar ali uma xícara mesmo, que está higienizada. Você ferve ela, coloca numa panela com água, deixa 15 minutos ali na água fervente. E aí você vem... 10 minutos, e aí você vem e faz a ordenhazinha, coloca nos frasquinhos, coloca no seu congelador. Lembra daquela aula da ordenha, do e-bookzinho da ordenha? Tá tudo lá orientadinho para vocês. Guarda esse leite, deu 10 ml, deu 15 ml, deu 20 ml. Gente, é leite seu, é leite materno, numa urgência tá ali, se você precisar. Se o bebê não aceitar isso, você sente a necessidade de aliviar essa mama, faça massagem porque vai fazer diferença, tá? Para vocês. Então, falei sobre a pega, sobre o posicionamento, sobre os leites, né? Então, a gente passa aqui do colostro para o leite de transição. Por volta, mais ou menos, de um mês de vida, a gente evolui aí para o que a gente chama de leite maduro, que é o leite que a gente vai produzir durante muito tempo também, sabe? Então, é um outro leite também bem rico em gordura, em vitaminas e um monte de outras coisas. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa que eu não falei aqui. Falei sobre o estômagozinho do bebê. Uma coisa que é importante vocês saberem, gente, não precisa doer, né? Eu sempre falo isso, mas é importante reforçar, não tem que doer para amamentar. Se tá doendo, se esse bebê, se tá sentindo alguma dor, tira o bebê do peito e começa de novo. Porque possivelmente, às vezes a gente nem viu, mas um detalhezinho que tá aqui, esse bebê escorrega, pegou de um jeito, e aí ele começa a mamar, é como se esse mamilo estivesse no céu da boca dele, não lá no palato mole. Toda vez você lembra disso, não, você não deve estar lá no lugar certo, então eu vou tirar para ele poder colocar no lugar certo. Porque se ele ficar extraindo esse leite no lugar errado, ou sugando só a pontinha do seu mamilo, ele pode te machucar. Outra coisa que vocês vão observar, que eu preciso que vocês observem, tá? Apetrechos. A gente teve uma aula sobre apetrechos, mas tem alguns importantes que eu preciso falar para vocês, que é concha de amamentação, porque algumas mães começam a usar a concha porque tá com esse mamilo fissurado, machucado, e acontece que a gente tem um edema muito grande no pós-parto. Aqui eu deixo meu mamilo abafado e eu posso evoluir com obstrução de ductos.
Posso evoluir com mastite, porque eu estou apertando muito esse mamilo meu aqui. Então, se eu preciso, suponhamos, eu não quero que isso aconteça com nenhuma de vocês, mas se eu tiver algum machucadinho na minha mama e eu precisar proteger a minha mama, a gente não vai usar esse apetrecho. Nem comprem, gente, vocês vão gastar dinheiro fora, jogar dinheiro fora. Nós vamos fazer uma rosquinha de fralda, rosquinha, vocês vão pegar uma fraldinha de boca, sabe essas fraldinhas de boca? Quanto mais você tem, melhor. Você dobra ela em triângulo. Agora você vai pegar da pontinha dela, vai vir enrolando até o final. Vai vir enrolando até o final. Enrola na sua mão e você vai fazer uma rosquinha. Tá vendo que bonitinha? Você vem e coloca ela aqui na sua mama, deixa a sua mama livre, mas essa rosquinha tá protegendo o atrito do seu mamilo com o sutiã. Essa é a função dessa rosquinha, tá? Então, isso aqui é muito útil. Tá um pouquinho como se tivesse um aspecto de assado essa mama, você vai fazer rosquinha. Não precisa de comprar nada, tá, gente? Não precisa de comprar nada, porque isso aqui prejudica muito. Então, vocês vão usar rosquinha. E aí, você vai passar o próprio leite. Você vai apertar, uma gotinha que sai, você vai passar. O leite tem efeito cicatrizante. E aí, é comum. Se vocês não receberam a indicação da maternidade, da sua obstetra, na maternidade, pode ser que você saia com essa prescrição. Foi isso que eu falei que o Zé saiu com a prescrição. E aí... E é cara essa danada, viu? Cara para burro. Lancinol, não é? É cara e todo mundo manda usar, fala que é a melhor coisa que tem. Exatamente. Aí o que acontece? Ela, gente, é espessa. Vocês estão conseguindo ver? Ó, tá vendo? A liguinha que ela dá, extremamente espessa e pegajosa. E aí a gente passa no mamilo, na ferida, e fica brilhando. Lembra que eu falei que eu preciso que o bebê faça uma... Tá vendo? Brilhando. Lembra que eu falei que eu preciso que o bebê faça uma vedação? Ele vem aqui e tenta. Ele vem aqui e tenta. Ele não consegue vedar. Ele não consegue segurar, vedar para começar a extrair leite. Ele fica escorregando. E fica te machucando ainda mais. Então, se vocês não compraram... Não comprem, vai sair da maternidade possivelmente com uma prescrição, mas prejudica muito a amamentação de vocês, muito. E tem muitas vezes é quase imperceptível, porque o bebê, a gente não consegue perceber o bebê escorregando. E é na sensação de achar que isso está aliviando, porque momentaneamente ele dá um alívio mesmo na hora que você passa, você acha que está fazendo uma coisa que está sendo benéfica, e além do que você está gastando um dinheiro totalmente desnecessário. A gente vai corrigir, a principal forma de tratar a fissura mamária, gente, é corrigir na causa. Causa pode ser inúmeras. Pode ser a disfunção na boquinha dele, pode ser um freiozinho alterado, pode ser uma posição sua que não está legal, pode ser uma posição do bebê, pode ser porque você não massageou essa mama está muito encrustada, o bebê não conseguiu abocanhar. A gente vai identificar a causa, tratar a causa. E agora eu vou tratar essa lesão. Com o quê? Eu vou fazer rosquinha de fralda e vou passar o próprio leite, a princípio. Gente, se eu estiver te acompanhando e precisar de alguma outra coisa, eu vou indicar para vocês. Não vou trazer nada aqui além do que é o que a gente vai conseguir resolver. Eu tenho... Não posso ter certeza, mas eu aposto muito que se vocês evoluírem com alguma fissura, a gente vai conseguir tratar desse jeito. Mas eu acredito que não, que a gente vai tentar trabalhar para prevenir qualquer uma dessas coisas. Uma outra coisa que ajuda muito, principalmente mães com mama grande, é a tipoia de mama. Você vai pegar uma fralda, dessas fraldas de pano, grandonas, igual você dobrou a rosquinha, você vai dobrar ela em triângulo. Essa minha aqui ela é mais retangular, não tem problema. Eu dobro ela assim, eu venho enrolando a pontinha dela até o final. Mães com a mama grande, eu recomendo muito. Por quê? Você não precisa passar a amamentação inteira segurando essa mama para o bebê. Você coloca aqui a tipoia. E aí você consegue sustentar a sua mama não fica tão pesada em cima do peitinho do bebê, o que prejudica ele a amamentar, então você sustenta essa mama, você vem com a mão em C para posicionar, depois que posicionou, sua mama já está sustentada e não está pegando no peitinho dele, então não está prejudicando ele, não está fazendo muito esforço. É uma coisa que é muito boa e que ajuda muito. Vende pronta, rosquinha vende pronta, também vende, mas você consegue fazer em casa com isso aqui e é mais barato, mas aí fica a critério de vocês, tá? Se quiser investir. O que vocês têm que ter cuidado? Cecília, por algum motivo eu precisei complementar. Por algum motivo, não sei, a gente vai precisar complementar.
ou com leite materno, vamos fazer ordenha, vai ser com leite materno, ou com leite artificial, não sei. A principal coisa da gente entender é que o bico de o chupeta mamadeira pode causar confusão de bicos. Então, se eu preciso complementar, a gente tem que dar preferência para dispositivos que protejam a amamentação de vocês. E a gente tem outra guerrinha dosadora, que ajuda muito. Ou copinho boca aberta. Pode ser copinho de cachaça, copinho de uma xícarazinha, copinho descartável, um copinho boca aberta, uma xícarazinha que você tiver na sua casa. Eu particularmente, não acho que vocês têm que colocar, se vocês não compraram, não precisa comprar, por exemplo, uma colher dosadora. Porque se precisar complementar, a gente consegue complementar com uma xicrinha que você tiver na sua casa, você não tem gasto. Se precisar ser com a colher, a gente pode pegar uma colher de sobremesa, daquelas bem pequenininhas, porque o bebê é recém-nascido, pega e a gente vai colocando na boquinha dele, colherzinha por colherzinha também, aos poucos. Então, se não comprou, eu acredito que não precisa investir dinheiro. Apesar de não ser tão caro, eu acho que é um investimento que você não sabe nem se vai precisar. Se precisar, a gente tem outras alternativas com o apetrecho que você tiver na sua casa. Então, acho que a gente economiza o dinheiro nisso daí. Então, a gente tem que pensar que, se precisar, o ideal é a gente evitar a mamadeira para evitar risco de confusão de bico e confusão de fluxo. Mas a principal pessoa que tem que estar segura nesse momento é quem vai oferecer o leite, porque o seu bebê, ele dá conta do recado. Ele mama, ele toma igual um gatinho. A maior dificuldade de oferecer o leite em outro dispositivo fora da mamadeira não é do bebê, é de quem está oferecendo. Então, trabalhem isso e avaliem, né? Isso aí é uma escolha muito pessoal, não posso decidir para vocês, mas eu tenho que trazer informação de que existem formas seguras. E observem os rótulos. Ó, chupeta. Todo rótulo tá ruim de ler. Todo rótulo de chupeta mamadeira bico artificial vem com essa leiturazinha aqui pequenininha do Ministério da Saúde, onde diz que chupeta mamadeira, qualquer bico artificial pode prejudicar a amamentação, porque pode causar confusão de bicos. E aí o bebê, ele pode mamar menos, significa que esse bebê, ele pode em algum determinado momento começar a recusar o peito. Nossa, mas o filho da minha prima, ele mama, tem 2 anos, ele chupa bico, mama mamadeira e mama no peito também. Gente, ótimo. Mas um monte de bebês desmamam antes do tempo porque recebem um bico artificial, porque ele desaprende a mamar no peito. Você lembra que eu falei que a língua é o principal envolvido aqui na amamentação? Tanto na chupeta quanto na mamadeira, ao invés de vir com a linguinha para poder fazer a extração, sabe o que ele faz? Na chupeta e na mamadeira, ele recolhe a língua. Então, é como se ele não precisasse da língua, ele para de aprender a usar essa linguinha na hora de extrair. Estou trazendo essa informação para vocês. Mas eu escolhi dar a chupeta. Não estou aqui para julgar a escolha de ninguém. Eu preciso só trazer informação para que você faça uma escolha consciente, se esse for o seu desejo. Eu quero muito amamentar. Por que a gente usa chupeta? Então, vamos fazer esses raciocínios. Por que a gente usa chupeta? Porque culturalmente a chupeta, eu lembro da minha avó, porque é bonitinha, é tão bonitinho menino usando chupeta, e foi assim, enfiando a chupeta no Gabriel, até o Gabriel ter confusão de bico, e eu tirar a chupeta era dele. E aí vem com tudo quanto é chupeta cara, vem com os baratos, vem com tudo. Porque aí o menino não pega nenhuma, não, vão testar todas. E aí a gente vai testando aquele que às vezes o menino não quer, o menino tá no berço e coloca um ursinho assim para a chupeta não cair, porque a chupeta cai, o menino não fica com a chupeta. Vamos pensar o porquê que a gente usa, normalmente para tentar acalentar esse bebê. Acalenta. Por que acalenta? Porque enquanto o bebê está usando a chupeta, ele está fazendo uma sucção não nutritiva. E o bebê tem necessidade de sucção. Então, quando eu dou a chupeta para ele, eu supro uma necessidade que acalma. Existem outras alternativas da gente tentar acalmar esse bebê. Uma delas é oferecendo a amamentação em livre demanda, usando o sling, que eu ensinei para vocês, os banhozinhos que eu ensinei para vocês, colo, pele a pele, isso tudo costuma acalmar. Mas 3 horas da manhã, a hora que o bebê está chorando na sua casa e você quer acalentar ele, só você vai decidir se você vai usar ou não. Só estou trazendo a informação. Pode ser que seu bebê seja esse, igual da sua prima, que está com não sei quantos anos e mamando. Pode ser. Eu conheço vários bebês assim. Mas existem bebês que realmente podem, né, apresentar confusão, e aí é um risco. E a gente pode assumir esse risco ou não. Fica a critério de cada um. Eu só estou trazendo essa informação para vocês. Bom, acho que eu falei tudo. Só lendo que a Elaine falou que ela precisa sair. Depois eu respondo para ela.
Dúvidas de tudo que eu falei? Falei demais, gente. Nossa Senhora. Eu fiquei com uma, Cecília, da posição, que você explicou muito bem as posições aí já quando a gente estiver em casa, depois da pojadura. Mas e no hospital, aquela na hora de Ótimo. ouro, como que eu posso pôr para mamar lá naquele momento? Porque eu Ótimo, vou estar deitada, né? porque teve uma coisa que eu não falei, foi bom você perguntar na maternidade. Uma coisa é o seguinte, nessa posição a primeira mamada do bebê, que vai ser ali na hora de ouro, não preocupa com a posição, principalmente Deixa do jeito que pós-cesariana, quiser. do jeito que ele quiser, porque Só de ele abocanhar já tá bom. só dele abocanhar, porque ele não vai Tá. conseguir fazer uma mamada efetiva, ele vai conseguir extrair um pouquinho de leite, e essa que é a intenção, porque se às vezes você ficar tão preocupada com a mamada, principalmente se for uma cesariana, você vai estar numa posição que não vai te proporcionar isso, ao invés de curtir aquele momento, você vai ficar preocupada em tentar corrigir alguma coisa do bebê, e não é a hora. Essa hora de ouro é uma hora mesmo de vocês dois se conhecerem, se curtirem. A mamada vai começar a preocupar com pega e posicionamento depois, você já vai estar no quarto, você vai estar sentada na cama, porque possivelmente pós-cesárea, você não vai estar na poltrona ainda, a próxima mamada ainda vai ser na cama, por causa da anestesia, por causa dos pontos. E aí, o que eu recomendo para vocês? Se vocês já tiverem comprado almofada de amamentação, principalmente se ela for de uma boa densidade, aquelas mais grossinhas, leva ela para a maternidade. Por quê? Faz toda a diferença. Toda a eu diferença. nunca levei, sempre usei em casa, mas realmente na maternidade a gente precisa, né? Faz toda a diferença. Então, coloca junto ali com o bebê conforto, junto com a sua mala, o bebê conforto, o que for que você for levar para a maternidade, leva. Porque quando você for, principalmente se você estiver naquela posição que você está na cama, e aí essa segunda mamada do bebê, depois ele dá hora de ouro, se for uma cesárea, eles vão elevar um pouquinho só a sua cabeceira, não vai levar muito, você vai estar naquela posição mais assim, mais ou menos igual eu estou aqui, com as pernas esticadas. Então, se você coloca a almofada de amamentação, já te dá sustentação para esse bebê. E aí aqui agora você vai começar a procurar posicionar o resto. Difícil você fazer uma mamada perfeita, porque a sua posição não está ajudando, não tem problema, nós vamos tentar do jeito que dá. Tentei. Na próxima mamada, possivelmente eu já vou estar sentando, possivelmente eu já vou ter levantado, vou ter ido no banheiro. E aí você pode escolher sentar, por exemplo, na poltrona que estiver no quarto e usando a almofada. Usa a almofada de novo, porque vai te ajudar a posicionar melhor o bebê. Então, você vai começar a ver, você vai evoluir. A segunda mamada não vai ser tão legal nesse sentido, por causa da sua posição, e aí você vai preocupar muito na posição dele, do bebê. E aí, depois das outras mamadas em diante, você vai melhorando tudo isso. E leva a almofada para a maternidade. A almofada é uma fralda, sim, porque dependendo se sua mama for, né? Observa, a mãe tem a mama menorzinha, não precisa porque não vai usar. Mas se tiver uma mama um pouquinho maior, leva, porque pode ser que dê para usar e ajude. E leve rosquinha. Porque se você sentir qualquer desconforto na mama, você já começa a usar rosquinha na maternidade. Você não espera 2, 3 dias para começar a usar. Você já começa a usar na maternidade. Coloca na bolsa. Eu tenho outra dúvida, Cecília. A fissura que dá assim na ponta do bico do peito mesmo. Eu lembro que assim, eu não sei se foi porque eles estavam mamando a primeira vez, aí dá tipo um calinho, começou a querer machucar mesmo a pontinha. Mas a pontinha, eu nunca tive problema na auréola, nada. Foi na ponta do bico do peito. É porque não pegou direito? Na maioria das vezes é porque não pegou direito, e principalmente na primeira pega. O bebê às vezes demora a conseguir ajeitar a pega, e aí é como se formasse um calo. E esse calinho vai formando porque esse mamilo é como se ele fosse arrastando no céu da boca do bebê até ir para o lugar certo. E eu cheguei em casa desse jeito, com esse calinho. É um calinho. Eu cheguei do hospital assim já. É isso. Então, com certeza, é porque não foi uma boa pega no hospital, né? Desde o início. Da próxima vez. E aí, agora eu quero uma outra dica para vocês, pegando o gancho no que você falou. Observa o seguinte, gente, eu vou mentir para vocês para falar que você não vai sentir nada a primeira vez que você colocar seu neném no peito. Estaria mentindo. Não tem como, você nunca teve essa experiência de um bebê sugando seu peito. E esse bebê vai sugar seu peito várias vezes. Pensa lá o que eu falei, 12 vezes num dia, 8 vezes num dia é muito. Seu mamilo está aprendendo, sua mama está aprendendo, você, o bebê, todo mundo. E aí, o que vocês vão fazer? É o seguinte, a dor vocês não vão sentir, mas o incômodo é comum, Vocês vão fazer um exercício. Você pegou, tá sentindo incômodo? Eu tô falando das primeiras mamadas, depois você vai acostumando com isso daí, você vai ver que você não sente nenhum incômodo mais.
Você vai fechar os olhos e vai contar até 30. Conta até 30. 1, 2, 3, até 30. Se você percebe que isso não melhora e que isso realmente está doendo, porque aí você já está começando a ter a percepção de que realmente é dor, não é incômodo, não, está doendo mesmo. Tira esse bebê do peito. Se eu percebo que antes dos 30 segundos parou, eu não estou sentindo mais nada, esse bebê está aqui mamando, eu nem estou percebendo, continua, deixa. Porque o incômodo é comum vocês sentirem. Só não confundam esse desconforto com dor. E não fiquem achando que a dor é um desconforto, enquanto realmente é dor e está prejudicando sua amamentação. E você está achando que isso vai melhorar, e você passa uma mamada inteira sentindo desconforto, enquanto na verdade é dor. Se está desconfortável durante a mamada, tira do peito e começa de novo. Alguma coisa não está legal. Os 30 primeiros segundos, você observa, porque pode ser realmente... Porque pensa, seu mamilo ele vai ficar bem elástico, e todo esse mecanismo demora, então até seu corpo entender, então deixa uns segundinhos. O bebê começou a mamar, não estou sentindo mais, tá tudo certo, fluindo. Dúvidas? Todas esclarecidas. Eu fico só preocupada na hora que chegar lá na maternidade, como que vai ser, mas vai dar tudo certo. Ó, o que eu estou orientando para as meninas e que eu oriento para vocês, vocês têm meu WhatsApp, entre em contato comigo assim que o bebê, né, assim que o bebê nascer, depois ali que você já tiver tranquilo, que você conseguir situar, né, no mundo, pegar o telefone para mandar uma mensagem, pode me mandar mensagem, me falar, me conta como que foi o parto, resumido, não precisa me contar nada não, resumido mesmo, foi assim, assim, assado, vivi ou não vivi hora de ouro, e como que tá a amamentação, como que já foi a primeira, segunda, terceira mamada que possivelmente você já vai ter vivido quando você entrar em contato comigo, e me fala como que tá, porque se precisar eu posso fazer uma chamada de vídeo com vocês lá na maternidade, eu posso mandar áudio, o que você tiver de dúvida você me pergunta, eu não quero que você fique com a dúvida, você vai quando você estiver tendo alta, igual a Josete teve alta hoje mesmo a gente já agendou, amanhã de manhã eu vou atender ela. O marido dela, a hora que a gente estava entrando, me mandou uma mensagem aqui, porque ele estava preocupado com alguma coisa que eu nem consegui ler direito. Assim que terminar aqui, eu vou responder para eles, para deixar eles mais seguros até amanhã. O meu objetivo é acompanhar vocês, fazer com que dê certo e vocês se sintam seguros. Quanto mais seguros vocês estiverem, eu não posso falar, vocês não vão ter nada, eu não posso garantir isso, porque não depende de mim. Mas eu posso garantir que o que vocês precisarem de mim, que eu puder ajudar vocês, eu vou estar do lado de vocês. Então, é só vocês fazerem contato comigo, e a gente já agenda também a consultoria. Eu gosto de agendar no primeiro dia depois que você está em casa. Eu não gosto de esperar, porque a gente faz os ajustes, está próximo da pojadura. Você viveu a maternidade, a gente está vivendo a pojadura e eu entro para atender vocês para a gente resolver qualquer coisa que tiver ali de coisa que precisa ser ajustada. Esperar muito, a gente perde tempo. Então, eu gosto de atender no primeiro dia que você chega em casa. De manhã, assim, cedinho, porque o bebê tá bem, mama bem. Eu gosto de atender tipo 9, 10 horas no máximo, que eu pego boas mamadas do bebê e dá para fazer bons ajustes. Perfeito, então, Cecília. Tá? Muito esclarecedor, gostei bastante. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, e qualquer dúvida, não deixe de mandar, não tem dúvida boba. Manda lá no grupo, pode mandar junto lá, porque às vezes é dúvida de outras pessoas, e na época do bebezinho que chegar, aí pode fazer particular mesmo comigo no meu WhatsApp, que eu vou atendendo vocês. Tá, ótimo. Tá Não bom? vamos dispensar, viu, Cecília? Pode esperar que entraremos em contato. Eu tô doida para ver esses meninos nascendo. Olha, você vê, nasceu Deusete e nasceu mais um bebê, e eu falo que eu fico chateada porque é muita informação, gente, é online, mas é uma entrega muito grande. Eu estou entregando para vocês, eu não estou guardando nada para mim. Tudo. Tudo que você aprendeu nesses 2 anos e meio, né? Que você... Tudo. Tanto das minhas formações, da minha experiência com meus pacientes, da minha vivência na minha da experiência casa. com seu filho. Exatamente. Com coisa melhor do que isso, não? E aí, assim, tem os encontros, tem lá, tem mãe, né? Ganhou neném ontem, até agora, eu entrei em contato, eu não sei nem como é que tá, mas assim, eu não posso ir lá, né? Falar, deixa eu te ajudar, não posso, né? E depende também de cada um. E a gente sabe que não é tão simples enquanto parece, né? A amamentação parece que é simples, que é só colocar o bebê para mamar, mas vocês viram tanta coisa que nós falamos? Não e aqui, gente, eu não falei de nada emocional, porque isso tudo impacta, o que a gente já está trabalhando lá nas lives. Aqui eu só falei da maternidade, o que você precisa saber na maternidade e na pojadura, que são os 2 momentos cruciais da amamentação. Né? Então, olha, você vê 2 horas que nós estamos aqui falando. Não, tá ótimo, foi muito esclarecedor. Né?
Então, boa noite para vocês e qualquer coisa eu estou à disposição. Eu vou mandar mensagem mesmo, porque meu neném já vai nascer até semana que vem. Então... Estou esperando, então. Vou mandar mensagem. Tá bom? Muito obrigada e vocês vão me dando notícia, então. Pode deixar, nós que agradecemos. Boa noite, meninas. Bom descanso para vocês. Tchauzinho. Para você também, tchau. Vou copiar essa mensagem da Elaine aqui. Vou responder para ela. Oi, filho. Mamãe já vai abrir. Pode deixar, amor. Já acabei aqui.